Boa noite, querida turma Mary Arden. Vamos, então, à nossa última peça, mas é a peça mais espetacular, que é o Hamlet, né? Primeira questão cronológica, né? O Hamlet foi encenado em 1600 ou 1601, né? É mais ou menos essa data aproximada do Hamlet. O que significa dizer 5 anos depois de Romeu e Julieta e 5 anos antes de Otelo, as duas outras peças que a gente trabalhou. Em Uhum. 1600, o Shakespeare já estava em Londres há mais de 10 anos, né? Já tinha escrito uma série de tragédias históricas, uma série de comédias. Ele já era um autor bastante maduro, né? E o Hamlet espelha isso. Em termos da história do Hamlet, como sempre, o Shakespeare se baseia em histórias anteriores. A primeira vez que se fala em Hamlet, né, é, na verdade, um texto de um dinamarquês que escreveu em latim, o Saxo Grammaticus, que escreveu uma história, exatamente essa história do Hamlet, né, do filho que volta para vingar o pai, que foi morto pelo tio, etc, etc. Embora o Hamlet seja muito diferente, porque o Hamlet do século XII é uma história única e exclusivamente de vingança, né? Também os especialistas discutem a existência de uma outra peça anterior ao Hamlet, né? É, que, que, que teria sido encenada por volta de 1590 e alguma coisa, eles não sabem Ação quando, tá? autocrítica, tá? Mas não Eu acho há, que eu errei, digamos, concordância quanto a isso. Um dos pelo maiores menos, em duas especialistas coisas nesse curso, em né? Shakespeare, o Harold Bloom, Primeiro, ele eu acha que o devia ter próprio tentado ter um Shakespeare número maior de escreveu o alunos, Hamlet tá? mais ou menos por Que as volta de pessoas têm muitos 1589 compromissos, né? e Não que tô, depois não ele tô obrigando que reescreveu a me peça guiem, de uma questionando, maneira não é muito mais isso. complexa, né? As pessoas se O fato inscreveram, é claro que que elas querem havia assistir, mas uma acontecem coisas, tradição né? de Então, tragédias de o primeiro ponto vingança, é né? esse. Então, a gente teve um A vingança problema era sério muito hoje, cotada foi disparada a melhor aula do curso, porque o no curso é final do pensado para século participação. XVI e início E eu do já sei século que dá certa XVII, participação, né? ainda mais Mas a vocês que peça já que o participaram de vários Shakespeare cursos e são escreve, ótimos. Foi a ela melhor aula tem do curso, óbvio, né? como E eu temática, fiquei né, insistindo que aqui aparente a estivesse vingança, mas acaba sendo presente, pelo uma menos a peça muito maioria, mais né? Aqui a gente existencial, tem né, 50% do girando muito curso. mais Duas em torno caguei da aqui, não está questão da com Cadê o existência do que ultimato? propriamente da vingança, né? Eu A forcei vingança um só pouquinho, ocorre mas no é porque eu final sabia de que uma ia ser maneira muito melhor, atabalhoada e o né? próprio Hamlet Se uma morre, Disney não né? tivesse Aquela coisa hoje, ia que ser bom, vocês mas não ia ser tão bom, né? que Ela é vocês muito melhor que conhecem. Um vocês três. último Se a dado Elizabeth tivesse hoje, é que é melhor ainda. Se a outra relevante, tivesse, que melhor alguns ainda, autores, tá? o próprio Harold Bloom e Então, esse outros foi o já acham primeiro erro, relevante, né? né? É É difícil, que o porque a Shakespeare tinha primeira um vez que eu filho, tentei ele fazer um teve curso de Shakespeare, eu um não filho consegui. chamado Eu tive Hamnet, 2 inscritos. Eu Hamnet, publiquei 18 tá? textos no E que o Facebook, Hamnet mandei pelo morreu em e-mail para centenas de 1596, pessoas, só portanto, uns tive dois 4 anos inscritos. antes da Mas peça eu Hamlet ser deveria ter um encenada. curso com Alguns mais acham que gente, isso senão também pode isso ter está provado. O alguma segundo relação erro, com a peça, mas não sei obviamente se foi não pior, explica mas a foi peça, pelo né? menos tão ruim quanto Isso, esse, o que foi Hamlet assim. foi encenado milhões de Essas vezes, peças foi demandam filmado mais de milhões uma de aula. vezes. Todo mundo escreveu sobre o Hamlet. Então, O T.S. na Eliot prática, como eu escreveu, nunca tinha o dado esse Freud curso sobre escreveu, Shakespeare, o né? Lacan Tinha dado escreveu, curso na né? universidade, que a Enfim, gente tem que é correr um uma pouco na peça universidade e infindável de tal. discussão Romeu e infindável. Julieta, um Mas dia o que vamos interessa discutir e tal, hoje, tudo bem. né, é o E na que nós universidade eu vamos ver falava no mais, não tinha Hamlet tanta através das participação, palavras-chave então que acaba vocês sendo mais rápido vão quando você escolher, está né? Então simplesmente, vamos logo né, para o ato 1. expondo. Vamos Eu começar com devia a ter Patrícia colocado para ver pelo qual menos, palavra-chave que né, ela escolheu. 2 aulas para cada, para Eu cada. acho que menos para o Então, Hamlet. Para o professor, Hamlet cabia duas Tá, aulas, eu eu acho. acho que eu fico com a perfeito. palavra Mas eu também não hostilidade. coloquei, porque como estava muito No difícil ato 1, achar aluno, eu ela falei está na assim, cena se eu colocar 5 um nesse curso de um livro aqui mês, que a eu estou pessoa só lendo, paga que é uma o que você mensalidade, indicou, que o né, da dinheiro é uma coisa que Vem importa da também Companhia para as das pessoas, Letras, para ela todo está na mundo, né? página E se eu 90. colocar só um mês, Ela uma aparece mensalidade, na... aí todo mundo vai, É o né? livro que Esse todos aqui nós é... Dois estamos meses usando, ou 3 né? meses, Não, Estamos e a usando, vida né? corrida, É, está bem. mais corrida agora. Pois é. Esse Então eu aqui, E encerro a aí, minha ele autocrítica falava, agora. ela Agora eu vou aparece fazer na a página crítica, 90 não a e autocrítica. é Eu acho que apesar uma... disso, É né? na fala do é, espectro, Essa aula foi muito boa, Não, na né? né? Em página que ele está... 90, Eu na acredito É que página não, 90 na 90, linha as 90, bem aulas A5. mas foram aí já boas, não é o poderiam ser ato um, melhores se né? tivesse mais participação, mas peraí, na funcionaram Ah, página... não é o ato minimamente, 1, né? gente? Não, Talvez estamos falando do é, ato 1. numa ordem Aqui já é crescente, o O ato ato um vai 2. até Otelo, a depois já 57, Romeu e página Julieta, 57. né? Que isso, gente? E, bom, a aula Não, Não, dispositiva Ah, não, não sei desculpa, é na julgar, página aí setenta e cabe a você oito. julgar, não, o mas ato a 1 vai aula até de a hoje página foi com certeza melhor. 82. As participações Isso, é foram, página como sempre, 78. Eu ótimas. estava olhando Tá. Mas 90 quando lá no tem só final da uma página pessoa e debatendo confundi com com você, os...
Essa Tá Esse pessoa legal. não negócio tem, que ele né? fala, que ele, que Ela ele, fica que ele muito marca, são os sobrecarregada parágrafos, e professor, acaba não né? havendo uma diversidade maior, Hã? uma Essa pluralidade numérica maior, essa tá? numérica Bom, na então Vamos direita vamos é agora e na para esquerda. versos. para A avaliação. numérica Ai, de de versos. Eu queria que vocês versos. avaliassem o 90% que da vocês achavam do peça Shakespeare é antes é e em o que vocês versos. acham agora. Inclusive, o Mudou, tradutor se foi não muito mudou bem, porque a ideia ele que vocês têm manteve dele. a peça em Congelou. versos rimada, inclusive, né? É uma belíssima Congelou. tradução. Congelou. Né? O mais engraçado é que congela em momentos Então, assim tá dramáticos. em que Sabe? verso? Congela em qualquer coisa, 65. congela em momentos 65. importantíssimos, né? Tá. Pá, congela. Voltou, tá? É o espectro Falecendo falecendo o governo Sarney. Tô explicando como é que ele congelado, foi toda morto hora eu pelo sou irmão. congelado, né? Isso, pelo irmão. É. Vamos E lá. aí, Farid, assim, você. eu acho que Cara, olha, essa eu vou te falar, eu pontuação fui aqui, né, muito que bem ele encontra o surpreendida, Hamlet assim. finalmente e tal, Não depois de conhecia ter perturbado essa lá a vida história dos guardas, pelo né? fato de ser em É, formato de peça Primeiro porque teatral. divide e Eu nunca coloca o tinha lido Hamlet assim, sabia por alto. no enredo Esse da particular, peça, eu né? vi Porque o ali é que Otelo, ele sabe que assisti o a pai foi aula. assassinado Eu ainda pelo não tio. assisti Ele Romeu já e tá meio Julieta. pistola Gostei com o também fato da da mãe história, dele mas esse achei ter sensacional. sido E até pretendo ter casado ler com o tio primeiro e depois ter antes casado os tão comentários de rápido, outros pouco tempo, menos de 2 escritores. meses depois do pai Até quero enterrar. ir mais Então fundo isso já assim bateu mal nele e nessa. a mãe também Gostei já sabe muito, disso. gostei Nesse momento a muito gente não sabe ainda qual é a dessa história índole do exata da Hamlet. mãe dele, né? Vamos saber mais E para frente. achei que o Mas aqui eu Shakespeare é achei que essa maravilhoso. palavra é, Achei primeiro que incrível eu mesmo, confesso que muito quando eu legal. li Não assim, o negócio, esperava, pum, saltou a assim, palavra que fosse hostilidade, né? gostar Outra palavra tanto, que saltou sabe? também foi uma que estava Eu, logo eu embaixo, que é entrei no curso coagulando, pelo talhando fato e de ser mais coagulando. curto. Achei Eu bonito estava Aqui, isso. querendo hostilidade se retomar as refere ao aulas e efeito do tal, veneno sobre o mas fui sangue. muito bem Isso, surpreendida, gostei isso. E muito. foi porque ele Achei que está falando realmente, se que tiver como é mais gente, é que o melhor, veneno mas foi, ele isso foi lá também e não pingou o depende de veneno, né? você, né? Colocou no ouvido o veneno, Isso. né? E Acho que as isso pessoas têm um borbulhou pouco ele de por dentro receio e ele até, logo né? morreu. Mas eu achei que é De uma ler palavra assim que Shakespeare. coloca E é tão assim, esse né? ânimo Simples. As histórias são orientando simples, todo o né? resto, entendeu? Já Não tem tem essa uma hostilidade complexidade, até antes, comparando com por o que a parte gente do já leu, Hamlet em né? relação à mãe, em relação ao Com próprio tio, uma Guimarães coisa Rosa, meio por exemplo. assim, né? Uma Que esse sensação dele. sim E realmente aqui a requer coisa se desvenda né, e uma aí não concentração. fica só Eu adorei, Alberto. Achei que no valeu muito a pena assim, né? Nessa e superfície, acho que a deve coisa vai repetir escalando, esse assim, curso, vai avançando, né? Mas eu tentando realmente gostei, pegar mais por gente. isso que eu escolhi essa palavra. Acho que é muito bom, foi muito A bom. peça é Tá bom, feita de Farid, muito obrigado, hostilidade, querido. né? Vamos Do lá, Hamlet Débora, em por relação favor. ao rei Eu e queria também em também relação Shakespeare à mãe 2. Você dele, né? congelou. Pode escolher 4 peças de Shakespeare. Eu achei que vale muito. Congelou mesmo. 4 e Só a tô gente vendo lê você, mais 4. Patrícia. Farid congelou também? Eu também Eu não. estava sem Não, tempo, ele tá congelando. cansada. E quando eu vi que era Voltou. Shakespeare, eu falei, não, Shakespeare. Professor, O engraçado Porque é a que eu gente fico vendo sabe da vocês falando que está importância de Shakespeare e congelando a e eu gente não, realmente não vocês lê não estão Shakespeare o congeladas tempo para mim. todo. Eu falei isso É para o você meu na outra upload que aula, deve estar entendeu? ruim, É né? muito O interessante download não. pegar Romeu e Mas o meu Julieta e ler o upload deve estar ruim, texto quer dizer, minha imagem não original, chega a vocês, como mas a deve imagem ser de vocês lido, chega. Aí vocês entendeu? falam, está Porque a congelado. gente acaba se fixando em ideias assim Bom, muito a peça ela é toda banais sobre construída em Romeu e cima de Julieta, por hostilidade, exemplo. né? A Falou sobre hostilidade do camadas, né, Hamlet para com o rei, de principalmente, né? E filmes secundariamente em e relação à outras mãe, que é um coisas que se outro tipo criam a de partir do hostilidade, texto né? original. E não E às pretende vezes a gente matar a tem que pegar mãe. e ler o texto original, Depois, a que é hostilidade do outra coisa rei, que é ler o texto muito original. disfarçada, Então, né? eu acho Em que, relação para ao mim, foi Hamlet. super importante. A Tinha hostilidade séculos que eu não lia nada do de Laertes, Shakespeare. Então, do eu acho Laertes que quando você tem um curso, em você relação fica ao com Hamlet, né? Também querendo vingar uma espécie de a norte, morte né? do De alguma pai. maneira, você tem E uma por aí, quer dizer, disciplina são duas para ler hostilidades aquilo, porque bem vai ter um patentes determinado dia em para torno da ideia discutir. de Porque vingança, né? O eu não sei Hamlet se no quer meu se dia a vingar dia, e se o eu não Laertes tivesse inicialmente curso, eu também quer teria se parado vingar, para ler o 4 que vai levar à livros tragédia em final, né? Que é pouquíssimo esse final tempo. que Eu li, morre né? todo mundo, Então, né? Só sobra o tem que ter um Horácio pouquinho de para contar a disciplina história. também para chegar no Tá bom, dia Patrícia, e vamos ter lá, lido Débora, tudo. você, por Mas favor. foi ótimo, eu adorei. Eu recomendo que se faça eu peguei Shakespeare 2. na página Com a 75, nossa audiência, quer você dizer, pode ato contar. 1, cena 4. Pode escolher. Eu também. Tá Eu ótimo. também Olha, faria. tem Rei Lear, Não consegui Escolha fugir tem a esse lugar Macbeth, comum. a gente Macbeth, pode é, colocar, é bom, a a palavra é gente tem podre Antônio e e Cleópatra, a que eu acho frase é muito algo legal, que é podre no muito estado da engraçada a figura da Dinamarca. Cleópatra, eu acho assim uma Qual é figura o Eu engraçada. número, Débora? adoro. E Eu tem a adoro essa comédia das frase. Alegres com Já Margarida, usei
vi que a rainha várias Falstaff vezes. foi um personagem Já incrível, vi que a várias rainha vezes. Elizabeth Quando tinha eu li, convidado o eu Shakespeare a fazer lembrei que a uma minha peça mãe com falava o isso. Falstaff, porque ela Volta estava e sentindo meia, minha falta. mãe falava O isso em Falstaff tinha casa. morrido.
Só que uma a peça do tradição Shakespeare, comum era e ela algo mandou de podre ressuscitar o no Fausto, reino da né? Dinamarca. Antigamente Foi a era mesma É, coisa que o aconteceu com o reino Arthur da Conan Dinamarca. Mas Doyle, volta que e meia ele minha mãe jogou, falava isso. despecou Há algo de podre. Então, o então, professor apetite Moriarty aqui com conseguiu essa jogar o frase também. Sherlock Holmes Mas do é porque, despenhadeiro, assim, assim, acho que era cachoeira, não sei, meu pai é adorava podre contar essa porque o história. podre está no meio dessa E o frase, pessoal né? escreveu Mas eu para ele acho essa frase furiosamente, não, maravilhosa. Essa ressuscita frase virou um o Sherlock Holmes. símbolo, Ele né? ressuscitou o Toda Sherlock vez que Holmes, ele você pegou, quer voltou, dizer que nas caiu lá altas na esferas cachoeira, do se agarrou em poder algum lugar, alguma tal, e coisa desse jeito. está Também uma peça suspeito, bem legal, está mas em só se eu tiver mais suspeição. gente, tá? Essa Se frase é tiver umas assim, 10 pessoas. Aí né? vocês têm Uma que coisa que sempre intitular, falar com as aparece. pessoas para Assim, conseguir, tá eu não bom? consegui deixar de escolher Tá. essa Vamos lá, frase, Não, tem que gente. ter Desculpe. irmão, tem isso, irmã, muito bom. não tem tem problema. alguns Tá livros ótimo. a gente falou sobre isso. É claro que a suspeito, gente assim. é super Em relação interessante à ler peça, autores né? novos, Quer dizer, contemporâneos, a que têm aparição de novidades, que têm uma fantasmas, linguagem e aí completamente tem uma diferente. questão bem Mas tem interessante, que alguns é o seguinte, clássicos que porque não são clássicos à toa, o, né? o Então, reino da de vez em Inglaterra e não da quando, a gente tem Dinamarca, que né? Já há ler uma obra. décadas que era um estado Porque, protestante, sim, tá? não é à toa, né? Que são o que são. Depois Então, do breve eu acho que foi reinado super da legal. Mary da Escócia, que Obrigado, acabou sendo Débora. Vamos decapitada lá, pela Patrícia, própria você, por meia-irmã, favor. que no caso era Elizabeth, há décadas, né? Que Não, você Detona, tinha um Patrícia. reino protestante. E os Detona, protestantes não detona acreditavam em Ralph. fantasmas, Não, né? não, eu sigo a Débora Isso e era a uma Farid, coisa dos assim, católicos, né? Que falavam da vida após a morte e confirmo a tal. Os sua protestantes percepção não de aderiam que a essa, eu essa não li crença. todo o Otelo Então e não li aqui todo o Romeu e também a Julieta, aparição, e é então me bom, sinto em déficit é uma outra com o coisa que eu curso, esqueci de porque falar, não né? rolou para mim É que como no eu achei momento que ia que a peça rolar. é apresentada, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, Você ela foi já pro tinha mudo, mais de Patrícia, você foi 70 pro mudo. anos. E havia muita apreensão, né? Ai, desculpa. Eu Dentre não os seus li todo súditos Otelo e Romeu quanto e à questão Julieta, da também não vi os sucessão, vídeos ainda, porque ela então não tinha nenhum ainda filho, estou fazendo o né? curso para Ela mim, era eu rainha preciso fazer virgem. essas 2 aulas. Eu não gosto de fazer Ela aula fazia, assim, inclusive, muita eu gosto de propaganda fazer de tua ser a aula ao rainha vivo, virgem, gosto de essa ideia de participar. Depois, pureza, né, e tal. para mim, perde um pouco Então, a coisa o do Hamlet ficar trata de assistindo o vídeo, sucessão. Não assim. estou dizendo que ele Então, isso esteja para mim mandando não foi uma recado para a experiência legal. rainha ou como ia ser a Teve uma hora até que eu sucessão da falei para rainha, você, eu coisa falei, pô, tô me nenhuma, né? Não convencendo de é que esse isso. curso eu vou fazer Mas que a assim, né? questão da Então, eu sucessão vou estava bem terminar ele colocada, estava na cabeça de nessa todo maneira mundo, que ela é assistir estava, a né? aula, E aqui a terminar de ler aparição as duas peças e frequente ver desse as espectro, né, gravações. Eu desse gosto de participar da fantasma, aula, eu gosto né, dessa troca. Isso para que não mim era uma é coisa que muito ele aparece importante no numa curso. noite, É o depois ele curso, aparece né? de novo, É, né? Depois ele me chamou a chama o atenção exatamente essa Hamlet. coisa que a Quer Débora, dizer, assim, quando ele eu nunca chama o tinha lido príncipe, né? Shakespeare E como eu eles li agora, eu identificam tinha lido no pedaços, assim. fantasma, né? Uma coisa que O para rei, mim o antigo foi rei, que também se chamava uma Hamlet, né? incrível O novidade, nosso né? Porque a gente Hamlet é o sempre fala Hamlet Júnior. Shakespeare, O rei nós se chamava mesmos Hamlet. Então, atribuímos a Shakespeare o uma espectro pompa, do rei começa a né? E você na aparecer. aula O rei introdutória foi morreu. bem O tio dele contextualizando, assim, né? De que imediatamente ele se era um autor casou absolutamente com a mulher popular, do né? Então, rei. assim, E ele eles faz começam a parte do desconfiar que há teatro, algo de podre no reino né? da Dinamarca. E No o teatro contexto da popular, o peça, é esse o teatro visto pelo significado, povo, né? realmente, né? Agora, o que Construído tem de naquela Dinamarca época. podre por aí não falta, né? Então, Para a e frase ser reconhecer utilizada. isso no texto Então vamos lá. dele Bom, foi uma Débora. grata Vamos surpresa, lá, né? Como Farid, por Débora falou, favor. ler o texto e Bom, entender o texto. eu Alguns escolhi trechos aqui eu achei mais uma rebuscado, achei que expressão, o na Hamlet verdade, que sola algumas vezes, aparece no assim, ato 1, numas na cena 1, em vários momentos, colocações assim mais que até complicadas para mim, assim, eu sobretudo nem nos digo que solos seja uma dele mesmo. palavra-chave, Mas eu até fiquei gostaria muito de ouvir surpresa você, de ter a tido interpretação dessa expressão, agora o essa canto do galo, contextualização de que ele era um autor que é, popular, ele era um autor que para é ser a coisa compreendido pelas que massas, vamos esvai, dizer né? assim, né? Quer dizer, que isso Quando o era, espectro está enfim, falando, o galo apresentado canta e as pessoas e o gargalhavam, negócio, era um né? público gigantesco. As Quando ilustrações que você amanhece, mostrou né? O do The amanhecer Globe ali. mostram isso, Mas né? assim, eu vejo que E tem uma ter tido essa nova representatividade compreensão, a grande, exata compreensão do que é essa o questão do Shakespeare e a galo obra dele. Então, cantor, acho que né? esse curso traz Mas isso, Farid? Qual página e verso? Organização, Na assim, para a página gente que atribui 56 a ele aparece várias uma vezes, tem erudição até que não assim, a é coisa se, clássica, né? Está o Marcelo fala, a descontextualizada coisa se da época esvaiu dele. Eu com o fiquei muito canto do surpresa de ter galo, lido o que eu li de que é Otelo, o quando, que eu li e também fala, de Romeu e o Julieta, assim, Horácio como é fala, envolvente o texto teatral dele, né? ouvi A gente não é dizer que o plateia, galo, mas nós essa somos leitores trombeta envolvidos da num hora clima, assim, matutina, né? Que ele com sua consegue colocar isso estrídula e no texto e a intensa gente consegue garganta, entender. desperta o Deus do E dia, eu e gostei ao menor muito, como sinal de sempre, assim, né? chamado, Tá com quer no Débora fogo ou e no Farid mar, aqui agora quer é na terra ou no ar,
maravilhoso com você a alma nesse fala, errante sem assim. rumo É sempre muito bom. procura o E eu acho recesso de também que sua tem que rolar prisão. um Shakespeare Quer dizer, o 2, assim. espectro Mas acho que aparecia concordo com você. na
algumas noite, peças, né? talvez, não sei se os Na próximos textos que escuridão. você vai E o galo escolher, né? representa, né? Entendo que representa se valem o dois amanhecer, encontros, a ave sabe? auroral, né? Eu me surpreendi, Claridade. cheguei até a falar isso para você, né? Eu falei, E não, isso são me intrigou, esse 700 galo páginas. Você falou, cantando não, imagina que é isso, toda nada a hora. ver. São pouco mais de Não, até o 300 páginas, sobrenatural talvez tem as menos, né? suas Você regras, chegou a me dar né? esse numeral na época. E a Eu falei, porque eu regra estava vendo a obra e é tal, que o mas aí a Hamlet, gente que é o começa a maior, são entender. 50 páginas. Os outros são bem A menores. gente À começa a entender noite que você tem uma não era introdução, o que que se a gente hoje tem é à tempo de noite, ler um pouco tá? mais, talvez essa Hoje à seja uma noite é justificativa para uma apenas aula um o pouco final maior. Eu do cheguei a dia, ler. Dos mas à 3 livros noite eu li ainda um é pouco um da introdução. momento Isso te para ajuda a a gente jantar, para a contextualizar gente conversar, que para a esse gente ter texto aula foi um sobre texto Shakespeare, anterior, né? de que ele As provavelmente pessoas irem ao assistiu esse cinema, texto as antes pessoas de terminar, namorarem, enfim, para concluir tudo, Hamlet, que ele né? trabalhou um À tempo noite o ela texto do faz Hamlet. parte do nosso Então, dia, acho que né? essa ambientação também é Naquela uma coisa que época, constrói. né, em que E era eu tudo fiquei na iluminado na época um base do pouco resistente de me archote, inscrever, né? porque eu falei, cara, não Era o vou dar archote que conta. tinha, não tinha Imagina lâmpada, como é que eu vou não ler tinha nenhum tipo de lâmpada, fodão tá? do Shakespeare Não tinha nem com lâmpadas, uma aquelas aula lâmpadas de só, ainda vou querosene que a gente vê como uma discutir coisa isso, vou pagar arcaica, não tinha mico. nada Não disso, tá para mim, né? entendeu? Isso é Era só pra archote galera mais mesmo que top, iluminava. assim. Então, vocês E devem não, imaginar que havia é um uma negócio ruptura mega muito maior entre tranquilo a de ler, noite e mas o eu acho que dia, alguns né? textos, Tem esse um particularmente autor concordo com Débora, francês, o Lucien Febvre, um não assisti historiador, em que ele Romeu fala e que a Julieta. gente Aliás, deve eu imaginar que se falo batia aqui para vocês queixo agora que eu até acho que nos o nome tem que ser castelos, Julieta e tá Romeu, a gente certo? tem que mudar Porque não havia esse iluminação nem título, tampouco né? Eu não aquecimento li Julieta e propriamente Romeu dito, era lareira, e né? fiquei Tem que muito colocar a brava lenha com lá o que o eu li tempo de todo, mas Otelo, durante né? a noite Otelo, coitado, realmente foi um aquela injuriado, lenha assim, queima né? e o Coitado, rei Mouro. batia queixo no meio da Coitado. noite. Então, Mas é, talvez a dois cisura encontros para entre poder. E a acho que essa noite e o tua dia era muito contextualização maior. histórica também. E aí o Bom, para mim eu acho sobrenatural ficava maravilhoso, né? Eu gosto de reservado história. exclusivamente à Posso me noite. A noite era autodeclarar muito uma mais historiadora, temida do que talvez ela é sim. hoje, tá? Então, Ela era vista muito gosto mais como uma ruptura. Então havia essa essa aula regra do introdutória, por exemplo, eu acho ela sobrenatural de que a fundamental. noite era Né? Para mim, não era depois que reservada, eu mas fiz, que que os você deu a aula fantasmas introdutória, eu falei, e essas aparições só vou ler o aconteciam à popular do noite. O Shakespeare, dia gente, era a pop. esfera do trabalho, Entendeu? da Ele é coisa Colocar normal, pelo menos uma etc, né? comédia aí, que aí E à vai noite ficar era um esse aspecto momento perigoso, escancaradamente popular. esse momento em que tudo Escancaradamente pode acontecer, acontecendo né? e tal. Inclusive, Acho que ri um inclusive pouco, né, sobrenatural. assim, É. do E o deboche Canto que do ele Galo sempre faz, né, simbolizou o nascer do dia. Ó, do eu que vou ele salta pensar, ali. vou Ele mandar a simboliza proposta aí para o fim vocês, da não noite, vou colocar em portanto, público, é a tá? hora que esses fantasmas têm que se Se recolher, vocês, né? cada um Porque arrumar também mais uma fantasma pessoa 24 horas ninguém para aguenta, né? fazer, Tem que né? ser assim só Vocês num sabem determinado da momento, senão minha, a da minha vida ia preferência, né? ficar, a vida ia ficar Então, muito difícil, né? Então, eu não Ah, gosto de você homem de jeito nenhum, não né? vem eu com queria chamar a essa. atenção para Mas uma eu, coisa mas Aí eu antes deixa eu vou, terminar. do ato 2, Deixa eu Tá, terminar com um fala. elogio a vocês, que a porque peça ela vocês são começa com frequentadoras, quem né, vem da lá, Universidade Livre né? do Alvito há Quem vem bastante lá? tempo, em termos do É uma tempo que a frase universidade boba, existe, né? né? Que ela não Quem vem existe há lá, 30 anos, porque existe há são poucos dois anos, existe nem há sentinelas 10 anos. um pedindo a senha, né, Então, para ver se é sempre deram uma atividade contribuições militar. Então ele tem que saber, está de espetaculares. noite, ele não está vendo nada, Eu olha entrar aí, aqui, não tem saber que vai iluminação, ter né? Então tá Farid, perguntar. Patrícia O e sujeito tinha que ter Débora, uma palavra de ordem, tinha que ter sensacional uma pra senha. mim, é uma alegria. Mas quem vem né? Não lá, só porque eu sei que a aula vai ser boa, mas porque eu vou ele ver também vocês, remete à questão a gente central vai se da divertir peça. junto, a gente vai aprender junto, né? É muito Eu bom, queria muito agradecer divertido. vocês Porque por o estarem Hamlet nesse curso, tem, não o só tempo por todo ele se terem pergunta realizado o quem curso, ele é, participado e tal, né? mas queria Quem sou agradecer eu? vocês por serem O que vocês. eu devo fazer? Só isso. Né? Ah. Qual a maneira certa de eu Então, me comportar? obrigado. Eu vou Então, mandar a quem vem proposta lá para você, mas pode ser cada um lido fica com encarregado que de espécie achar de gente. pessoa vem aí. Senão, né? não tem Não, mas Ele agora remete você a vai essa deixar eu questão falar da só uma coisa identidade, que eu vou né? Do que repetir como aqui, ele a próprio se Renata vê e Seade. vê o seu papel. Você Embora tem a que frase ir não para o esteja sendo Instagram. dirigida ao Hamlet, Eu já mas O ela fiz. começa Facebook, dessa forma. pois é, tá? Débora também, E é Farid também. interessante que o O Shakespeare não Facebook começa é uma fazendo todo um rede hoje de prólogo, menor alcance falando que de uma só noite pega a assim, sua noite assado, bolinha. que era muito comum, Até né? pra Ele já gente vai direto pro compartilhar o teu diálogo conteúdo é e mete essa complicado. frase, que na Ó, verdade é uma sério frase que mesmo. remete à identidade. Se você Bom, for vamos lá pro para ato o 2, Instagram. então. São 5 atos. Hã? A gente Ele não pode tá bobear no muito, não. Tem Instagram que já. eu tenho andar. conta né? no Instagram. Ah, eu Vamos não pro ato tenho teu 2, vamos Instagram. começar Mas é que eu não com a ao vivo Patrícia do de UF, novo, igual
ao outro. Só que eu não posso colocar texto no Instagram. Como é que eu Então, vou eu peguei chamar gente também se eu não uma posso frase, colocar na texto? verdade, agora, que está na Porque página atrás de você faz 65, texto. é o verso Mas você pode 65, criar, que eu você achei bem pode criar interessante. na bio, você pode E criar na o hora eu nem acesso aos sabia textos. disso, né? Dá Mas para depois colocar sim, se eu envolve vou com isso. perceber que, principalmente falando, nas falas do Hamlet, tem um monte de tem algumas maneiras de falas que eu fazer. não entendi nada. Tem Eu sim. preciso depois que você me E o ajude aqui a Instagram, compreender. ele é uma rede
Mas é bem assim, que está mais né? Ele é aquecida, bem, entendeu? Em que a gente pode bem fazer. Eu acho que você floreado, vai bem ter um rebuscado. alcance E essa é uma marca, eu achei. melhor. Talvez Não sei se vai ser, se você vai pelo conseguir tempo construir do as turmas de do maneira inglês, tão né? Que é rápida um como, inglês né, arcaico, assim. deve ser. E a Porque realmente, tradução, quando acho que de nós alguma somos forma mais, incorpora isso, o curso embora fica dê muito mais uma legal, entendeu? E a gente falou com facilitada aqui Dita, para por nós exemplo, Dita leitores queria ter vindo, na não conseguiu, atualidade. porque Então ele estava em fala, fim de com período e tal, rodeios para ela foi complicado. precisos, A gente falou com Mas eu lances achei, desvios, eu acho importante, eu encontramos o acho que foi norte uma com boa bons tática. desnorteios. Isso Achei foi que uma tinha coisa uma que coisa também meio facilitou a mim, por exemplo, a minha meio entrada, é de ser curto, Guimarães Rosa, de nessa não coisa de serem falar muitos desco, meses não sei o quê, que ele de... sempre Eu coloca adorei, por exemplo, Grande essa Sertão. partícula desde Foi na frente, né? eu não... Vou fazer Mas uns Mas dois aí eles meses. vão fazendo esses Mas eu acho assim, 2 floreios, meses, coisas, né? Com mês, rodeios sabe? Porque aí eu precisos, acho lances que e a desvios, pessoa encontramos o consegue norte com programar bons melhor. desnorteios. Possível, é. E Agora, acho eu que é queria uma saber forma como uma eles coisa. tratam A as questão coisas, do né? E vão gênero dos falando, e a coisa participantes vai do floreando, e parece que curso. vai para um lado, e daqui a pouco volta para Isso é outro, tem uns brincadeira, cortes né? assim. Achei bacana É sério, ele já falou várias essa, vezes que não pode. Bom, A gente primeiro, precisa essa saber frase, exatamente como assim. é que está primeira questão do circunscrito isso floreado, agora, né? porque os gêneros são muito Eu já falei fundos. isso, que o autor Então, não está circunscrito. Dramático era funciona. chamado de não está circunscrito, né? Todo mundo pode se inscrever. Eu não então, impeço peças, eu não impeço a maioria inscrição, tá? uma proporção estrondosa. Mas eu já vou de deixar versos. gravado aqui Então que se eu não gosto de espera homem dele, né? participando Que ele seja dos um meus poeta. cursos. E eu Mas, por explico, exemplo, Não só que conte eu uma explico história porque que homem estabeleça tem um alma drama de competitiva, personagem, a mas que haja criação poesia, masculina, né? a Que haja cultura beleza, masculina, da masculinidade, que de haja competição. Então, assim, por exemplo, uma vocês linguagem três se refinada. entrosam Esse é o primeiro perfeitamente. ponto. Parece que eu O estou vendo um segundo time ponto é jogar, que personagem um passa a está bola para falando outro, isso, que que é o passa a bola para Polônio, um. né? Homem, Ele está instruindo não. o Reinaldo a como Isso é 42. Mas, por exemplo, descobrir no que o mistério Proust, dele é homem sempre quer farrista, brilhar, etc. E aí é tremendamente, interessante quer ser porque ele, indivíduo. a gente tem dois Homem pares corta aí. os outros, homem A gente compete tem com um os par, outros, que é o homem quer rei, que cisma em desmentir chamar o que o outro falou. então, O assim, Hamlet de eu meu tenho uma filho, preferência né? por mulheres Como se ele participando do tivesse curso, porque as realmente mulheres se assumido associam. o papel do Hamlet Elas não sênior, são né? competitivas, Então, elas muito ele pegou o rapidamente reino, a mulher, e ele quer estabelecem um pegar o filho diálogo agora também, coletivo. né? Então, é uma Que o Hamlet beleza. seja visto, De todas as o idades, encare mulheres de como todas as pai, idades fazem tá? isso. Homem não faz Então, isso. o Se tiver dois Cláudio, homens no que curso, é vão esse ficar rei competindo um com o usurpador, outro. né? Mas se eles entrarem Ele é dentro, marcado se por eles uma começarem de fala gracinha, eu dou um muito pau neles, não tem envolvente, problema. né? Eu dou Uma uma retórica, retórica, como eu já dei vários. muito Então eu não de impeço, Débora, que intriga, eles entrem, né? mas para mim é um E desgosto. vai dizendo as Agora, coisas, já tive ele vai alguns colocando as bons coisas de uma homens forma em curso. Alguns muito homens envolvente para bacana, enganar, né? Quer dizer, interessante. quando ele O fala que Hélio, casou com o a Hélio, rainha eu achava diante da ele corte, ele fala de uma muito Não, ele é legal. maravilhoso. assim que fica Ó, vamos chamar tá ele. tudo muito Pô, é um bom, baita tá de um tudo muito foto, bem. Quando ele é se um baita dirige de ao um Hamlet geógrafo, também, né? é uma Pô, pessoa então ele que tá está querendo cena, contribuir. essa ele é fala, de certa maravilhoso. maneira, Vamos ela chamar quer ele ao vivo, que ele vai gostar. seduzir, todo digamos, mundo, né? Mas o proto-filho dele, assim, que é o chamar Hamlet. ele A diretamente, outra, tá o outro parecendo que eu tô par é o intimando ele a Polônio, fazer o curso. Ele já que tá quer fazendo saber o do curso meu Laerte, do o que Grande está Sertão, acontecendo, né? quer Não saber o posso que mentir. está Ele tá acontecendo com o fazendo? filho. Ele tá Tá fazendo. fazendo. O Cláudio Grande não Sertão. confia E ele no é Hamlet. ótimo. E o Ele é Polônio gente não confia no finíssima. Laerte. Então, assim, Você é já- apenas uma O preferência. Cláudio não confia no Eu, filho claro, postiço. rezo Aliás, o Cláudio todo não dia, eu confia em ajoelho ninguém. e rezo que Né? nem o Cláudio, Ele eu manda rezo seguir pros a anjos. Ofélia. Senhor, não deixe entrar nenhum homem nos meus cursos. Eu rezo. Não é verdade isso, porque você não acredita nessas coisas, a gente Voltou. já sabe O disso. Cláudio não confia em ninguém. Ele manda seguir o Hamlet, depois manda Muito matar bem o falado, Hamlet, ele manda Patrícia, seguir muito a Não bom. é, Ofélia, Débora? Ele né? está agora Ele tentando manda seguir, ele engodar ficar a de olho gente. no Então vocês Laerte. podem chamar homem. Já o Tudo bem. Polônio, Vamos que é o pai chamar, do vamos Laerte, liberar não geral. confia no Tudo Laerte. mas eles não vêm Manda também. um sujeito lá Felizmente, para eu usar também uma não gosto de linguagem, literatura. Homem não, uma gente. linguagem Homem realmente é muito chato. Eu já astuciosa, participei de mentirosa. curso seu com homem. Chega perto Homem de é um um amigo bicho do Laerte e chato. fala, Quer eu vi solar, ele bebendo outro quer dia, ele falar bebe muito e tal, Olha, para Ah. chegar, Como é através que desses funciona rodeios que com você quem? Só Gay é mencionou, chama bom? homem lances e especial, desvios, gente. Homem chato não chama, não. desnortear, né, Homem gay, o serve? Faz alguma interlocutor diferença ou Ah, não? para gay que às esse vezes é interlocutor bom. conte Gay o às que vezes é está bom. acontecendo de fato tive com Laerte. poucos nos É cursos, engraçado mas que são eu dois acho bom. dois Acho que de uma pais, maneira né, geral digamos bom. assim, que não confiam nos seus Gay filhos, às vezes né? é mais E o Cláudio não generoso, confia nem é. no Filho problemas. postiço, nem ninguém Tem mais, maiores tá? problemas. Olha, depende, tá? Porque
também Perfeito, tem aquela coisa, Patrícia, às vezes, muito muito bem visto. Essa egocêntrica. Aí questão tem da gente, né? linguagem, né, Todo da lugar. Outra coisa que eu corrupção da acho que você tem linguagem, que é fazer muito também é apontada pelo pensar Hamlet, né? em Ele dividir diz que ele esse não confia, por curso exemplo, no em termos de Rosencrantz e o dinheiro. Guildenstern, que vão lá tentando, né, Ah, mas isso é tranquilo, eu descobrir o que dividi. ele Eu está paguei em pensando, e duas. ele percebe Não, mas se logo, você for né? fazer Ele em fala, 2 vocês são meses, aí isso já vira um mentirosos, vocês vieram complicado, aqui porque para um outra mês só coisa, você né? faz Eles vieram aqui como É. espiões do rei. a Então, divisão, a essa pessoa questão faz um mês e paga no outro da outra metade, falsidade da fica linguagem, suave. né?
da linguagem como uma Entendeu? Não sei. armadilha, ela está mas foram colocada 2 várias meses, vezes na 4 peça. pagamentos, Inclusive, Aí não você dá. percebe Aí não que o dá. Polônio tiver mais ensina curso, para o né? Reinaldo, Assim, né, claro que eu de acredito forma na maquiavélica, honestidade das né, pessoas, mas a é um negócio muito arrancar complicado. informações Mas aí você sobre o tem que filho criar uma dele, mecânica de desconfiando que o filho pagamento que dele seja alguma frequenta coisa aí bordel, ligada bebe demais, gasta dinheiro, nessas vive em briga, plataformas vive aí, fazendo duelo, quer dizer, um ele pensa as Simpla da piores vida que coisas do compra o filho, né? ingresso, divide em Sem quatro, ter não nenhum sei. indício disso. Não, Só mas para aí já checar. complica, porque Não, aí não complica, confiar, burocracia. vai né? E é perder engraçado. dinheiro. Então tá Aqueles bom, que meninas. tentam enganar os Depois outros, eu vou né, que acessar são lá o vocês, Dil Polônio, perguntar né? mais Eles conselhos não aqui. confiam Eu em vou ninguém, posso perguntar nem pela no minha próprio vida filho. pessoal, etc. Vamos lá, Débora, por favor. Não, isso a gente não quer saber, não. Então, Esse lado trash tem um aí pouco não a ver conta com pra isso, gente, não. porque o ato Não, 2, deixa eu falar. cena Cuidado, 2, página Fala, cuidado com 94, esse pessoal aí de a A busca palavra Débora não. quer falar um honesto. negócio sério. Vamos lá. Se não for Então a frase sacanear, ela diz: quer falar um ser negócio sério. honesto num mundo como esse é ser Do um no Shakespeare, meio de um parte milhão. 2. É um Já diálogo sabemos que justamente você vai do dar Hamlet com Proust, o que já foi Polônio. anunciado. Essa parte é até Depois meio que você der engraçada, eu Proust, achei. Tem um estiver quê feliz com Proust, divertido eu nisso tenho meu aí, que ele pedido que chama eu o já cara pedi há de muito vendedor de tempo. Você falou que bacalhau. ninguém gosta, ninguém quer, Então, mas eu sou assim, muito partidária de pegar os russos não, para ler. tem muito a ver. Ah, com Não é certeza. que tenha Não diretamente a posso ver O com o teor da linguagem, Dostoiévski. mas tem a ver muito russo com essa bom. percepção de em quem Os se podia clássicos assim confiar e em quem russos não é se tão podia bom, é tão confiar, legal, tem tanto né? russo bom. O Podia Hamlet ser, aí sei está lá, uma aula cada questionando bastante um pequeno essa trecho em questão cada aula, sei lá. da confiança e Mas da enfim, fica honestidade. só E o disso. Polônio também tem um diálogo com ele engraçadíssimo, eu achei, Quatro né? russos? Pelo menos Proust não essa está parte eu garantido, achei não. bem Olha, até agora eu divertida. Não tô sei se fazendo vocês propaganda de 2 concordam cursos, com Grande isso. Sertão e Proust. Não, Cada, eu Eu primeiro, tenho cada um assim. aluno, eu uma acho aluna que tem inscrita tudo a no ver Grande o que você está Sertão e falando um com aluno o que eu inscrito no estava Proust. comentando É só anteriormente. isso que eu tenho. Porque é a questão da palavra, de novo. É a questão da palavra, né? Mas isso tá no Quando ele disse, Instagram, olha, essa Vossa publicação Alteza me toda? conhece? Não, às vezes eu coloco lá, Muito só bem, o o vendedor de a capa do bacalhau. negócio, Não, tal, eu do não, meu Instagram. senhor. Coloco. Quisera que fosse um homem Eu vou assim lá, é o honesto. Quer dizer, quem Vitor, dera que o você fosse Fih. vendedor de Vem o link do bacalhau, porque Instagram. ele, Eu já vendedor de botei Mas bacalhau, é você não honesto e você trabalha não bem é. no Instagram, Ele professor. O Instagram assim, é aí é uma boa coisa rede. muito Instagram tem muito jovem. Jovem não faz. Aqueles que pretensamente estão dizendo a verdade, não falam fazer mentiras. curso pagar. Não, E o isso não é, Hamlet, isso não que é, isso não é uma teoricamente percepção está correta do Instagram. O enlouquecido, Instagram tem todo fala mundo. verdades. Todo De uma mundo maneira tá lá. oblíqua, mas Ó, ele fala verdades. Então, Meninas, Mas eu acho Então, que é o sou boca eu, a vendedor boca. de É o boca a bacalhau, boca. né? É o boca a boca. Mas aí Obrigado parece que ele pelas está suas doido, não está sugestões. reconhecendo Quando eu o for outro. tiver Não, o programa quisera do que fosse Shakespeare, assim, independentemente de honesto, quanto, aí aí ele fala, eu ser mando pra honesto vocês no mundo, aprovarem, né? tá Tá bom? bom, Até tá as bom. minhas consultoras. Então tem tudo a ver, Muito É, obrigada, exatamente foi isso que a gente maravilhoso Valeu. estar com está vocês. trabalhando. Adorei. Se Obrigado. cuida. Adorei. Se Vamos lá, cuida. Farid, Cuida. por Valeu. favor. Cuidado Que aí com vocês as trejam células, todos hein? os Cuidado cursos. com as Eu células. Não, deixa, destaquei. peraí, só para, assim, é engraçado Célula, também esse trecho, realmente, perdão, Farid, terrível. que ele diz Células assim, se o nazistas. sol faz brotar A verme cidade num que mais cachorro tem células morto, nazistas no que é uma Brasil. carniça boa de Qualquer manjar, ele diz coisa assim, você vai ser você tem uma recebido de filha? braços Ele abertos sabe que o aqui Polônio em Santa está Teresa. preocupado com o negócio da filha dele. Então ele Nossa mete uma Vai bolha. frase ter que não tem nada a banda, ver, vai depois ter fala assim, banda. tem uma filha? Tenho, meu senhor. Menos. Não a Tá bom. deixa andar ao Um sol. abraço bom. de cada Só uma pra mim já Filho. tá de bom tamanho. Mas como sua filha Obrigado pode por conceder, vocês. meu Valeu. amigo, Beijo. fique de Valeu. olho. Obrigada, O Polônio tchau. Até a estava com próxima. medo, realmente, Valeu. que ela Até a ficasse, próxima. ficasse grávida. Aí o outro fica doido e fica falando com ele. O que você quer dizer com isso? Vira e mexe, volta a minha filha, e primeiro nem me conhece, disse que eu era vendedor de bacalhau. Está bem Vou fora fechar, de si, Débora. não. Um beijo. Não estava nada fora Fecha de que eu si. não tô Ele não está conseguindo. entendendo. Tá bom. O Hamlet dá um drible no mentiroso, né? Se passando por louco. É fenomenal. A gente ri mesmo, que nem a Débora falou, porque o mentiroso está provando o próprio veneno, só numa outra variedade, né? Que é a variedade alucinado, né? Desculpa, Farid, agora é você. Vai lá, querido. Não, sem problema, sem problema. Eu destaquei aqui na página 89, que eu acho que é uma palavra que resume um pouco também o estado de espírito, né, do Hamlet, uma palavra que a mãe fala, que ela se refere a ele como transtornado, meu transtornado filho. Ela fala, e por favor, visitem imediatamente meu transtornado filho, que eu acho que é o que ele se mostra em toda a história, né? Sempre nessa. Porque eu acho que assim, as coisas meio que funcionavam assim, né? Era uma matança total, né? Tudo era resolvido dessa base. E ele se mostrava transtornado em todo o tempo, né? Era uma coisa que ele sabia que era assim, mas ao mesmo tempo não conseguia lidar bem, né, com isso. A rainha é uma figura interessante, né? É.
porque a gente não pode ter certeza de como se deu esse casamento, tá? Há uma acusação de que ela já era amante do Cláudio antes. E que ela. Você Pois tá é, mudo aqui. Tá no mudo, Patrícia. Isso, Tem fala. uma hora que ela confessa isso, que ele já tinha uma relação antes ali rola um adultério fenomenal. Mas a questão é a seguinte: ela não consegue compreender, né, exatamente o estado de espírito do Hamlet. O rei percebe muito claramente, o Cláudio percebe muito claramente que o Hamlet representa perigo para ele. Aliás, Uhum. é, era bem possível, caso ele não exatamente. casasse com a rainha, que o Hamlet, que era príncipe da Dinamarca, se tornasse o rei, né? E a E rainha a se rainha não tornasse, tinha né? muita opção. Se ela Né? não casasse com o rei, Mas a gente não sabe como é que foi isso, né? Ela confessa realmente a culpa dela, que ela tem, né, remorso e tal. Mas eu acho que, enquanto o Cláudio percebe que o Hamlet é perigoso, né, representa um perigo para ele, o Laerte também ele acha que representa perigo, a Ofélia ele acha que representa perigo, todo mundo ele acha que representa perigo, né? Porque ele, né, ele tomou o poder, né, de uma forma espúria. A rainha, eu creio, ela não percebe tanto assim. Ela demora para perceber. Ela acredita é, nessa história de que o Hamlet está louco. O rei nunca acredita. Está louco? Não, mas segue ele aí, né? Aí ele manda, se você for para a página anterior, né? No, Qual é a no, página mesmo que a gente está, hein, a gente? gente está na Desculpa. 89, agora vamos para 88. Na 89. 88, no verso que é Ato 2, cena 2, no verso 15, olha só como aqui é muito semelhante àquela fala do Polônio, tá? O atraiam as boas distrações, ainda sondem usando o que puderem colher da ocasião, se alguma coisa o aflige que desconhecemos, e que aclarada mostre o remédio apropriado. E ele manda, obviamente, dois homens que antes eram amigos do Hamlet, que o Hamlet considerava muito. Mas olha só, Ah, a sondagem, né? Usar o que puderem colher da ocasião, atraiam as boas distrações. É novamente aquela armadilha, né? Para, pela palavra, descobrir o que estava acontecendo. Ele não acredita totalmente nessa coisa Hum. do Hamlet, né? Uma vez que o Hamlet está fora do prumo, ele acha, não, ele é um perigo, né? Ele sabe que o Uhum. Hamlet pode querer se vingar. Já a rainha não vivencia isso dessa forma. Ela só acha que ele está transtornado, pelo menos nesse momento. Depois ela vai entender também, né? a ficha Ela vai dela ficar foi com medo caindo até aos de que o poucos. Hamlet mate ela, né? O É, Hamlet a Qual é a tua mate. exatamente. palavra mesmo, hein, Farid? Qual foi a palavra? É meu transtornado filho. Aonde Transtornado. isso? No Que verso página? 36 da página 89. Verso 36 da 35. página 89, tá? Ah, É, tá. 35. Ok, já vi aqui. É porque eu tinha perdido essa localização. Obrigada. Beleza. Eu queria chamar a atenção, E né? isso vai até o fim, né, professor? Uhum. Essa coisa do transtorno dele, né? Dele ficar em dúvida também o tempo todo, e se mata, se não mata, Sim, se foi sim, ele, se não foi ele. sim, né? É, bom, eu queria só chamar a atenção nesse ato ainda, né? Por uma frase que estava na minha mão aqui, de repente, né? Não, até é interessante que na página 93, no ato 2, cena 2, no verso 170, né? Aparece o Hamlet lendo um livro, né? Ele é um leitor, tá? Mas na página 96, ainda no ato 2, cena 2, página 96, né? No verso, no verso 240, começa um diálogo muito interessante do Rosencrantz, que é um daqueles amigos traidores, com Hamlet. Ele diz assim, né? Salve que o mundo está ficando honesto, né? Então, aí o Hamlet diz, então estamos às portas do juízo final. Mas essa notícia não bate. Permitam-me que seja mais específico. Amigo, o que mereceram das mãos da fortuna para que ela os mande para a prisão? Ele está dizendo que os dois foram presos porque eles estão cumprindo uma tarefa indigna, que é atrair um amigo, né? A prisão deles é essa, tá?
É, Prisão, senhor. A Dinamarca é uma prisão. Porque quando você tem um poder indigno, né, espúrio, a Dinamarca é uma prisão. é, Então, o mundo também. Uma imensa prisão repleta de claustros, cadeias e calabouços, e a Dinamarca é das piores. Aqui está uma típica passagem da Dinamarca para o mundo inteiro, né? sim. Daquele momento para a vida como um todo, né? Que é feita de prisões, de claustros, de calabouços e tal, e que mostra essa profundidade existencial da peça, né? Então, ele vai dizer depois na página seguinte, no 284, que vocês foram mandados. Estão deixando escapar nos olhos uma espécie de confissão que o pudor mal consegue dissimular. Eu sei que o nosso bom rei e a rainha mandaram vocês, né? Então ele desmascara esses amigos. Por isso ele diz que eles estão presos. A fortuna, quer dizer, a sorte acabou deixando vocês presos, né? Vocês foram capturados, vocês são pau-mandado, que a gente chama aqui no Brasil. Por isso que ele fala de prisão, né? E realmente Rosencrantz e Guildenstern são muito subservientes. Quando são chamados diante do rei, falam: não, Vossa Majestade, vamos fazer o que você quiser e tal. Aquela O coisa. Hamlet manda na lata, né, professora? Não, Achei que ele claro. fala assim para o público. Tudo bem que algumas vezes podia escapar, porque a gente lendo aqui, eu fiquei às vezes. Mas tem umas coisas que ele fala assim, ele pá, manda mesmo. E lá no final ele vai dar uma lição em relação aos dois, né? Ele dá uma lição lá no final e diz: é para não se meter entre poderosos. Ninguém deve se meter entre poderosos. Quando a raia miúda se mete, é ela que se ferra. Os dois morreram. Ele fala: não tem culpa nenhuma, porque Sim, foram se meter onde não devia. sim, Ele fala e sim, avisa para todo mundo: ó, não se sim. deixem usar aí, não, que vocês vão se ferrar. Sim, imagina na corte de Inglaterra quantos aduladores que tinha, né? Quantos É. aduladores havia. Vamos lá. Então vamos para o terceiro ato. Até que nós estamos indo bem. É bom que a gente cobre todos os atos, depois a gente volta, cada um com uma coisa de preferência e tal, né? Porque assim nós cobrimos a história toda e depois a gente pode voltar. Vamos para o ato 3, então. Começar com a Patrícia. Espera aí que eu tenho que me localizar aqui, gente. Eu tenho um O ato negócio 3 aqui. começa na página 109. É. Não, eu 109. tenho aqui. O ato 3 na 109, né? Peraí. Eu tava bonitinha aqui, fui dar esse pitaco aí, ó, perdi, viu? Peraí. Peraí, gente. Ato 3, né? Ctrl F 109? Não. Não, não, Ctrl F. Não é 109. Não é 109, não, gente. É na 134. Não, mas começa na 109. O ato Ah, então é por 3 isso que eu tô perdida. Peraí, começa na gente. Já 109. me achei aqui. É. Não, já me achei. Ah, não, eu achei muito legal, mas isso aqui eu li lá na frente, tá, gente? Não é de minha própria autoria, não. A peça dentro da peça. Isso eu achei muito legal. E a minha palavra é encenação. Na página 118, no verso 80. Porque aí o Hamlet trama essa peça, né? E ele pede para o Horácio. Aliás, senti falta, né, professor, nesse livro dos personagens e da descrição dos personagens. No Hamlet não tem, né? Não, não apareceu aqui, não. É. Mas nesse verso 80, É uma falha. ele instrui o Horácio porque ele quer ver a cena como um todo, né? Como um diretor, assim, como se ele fosse o diretor da cena fora da cena do teatro, da cena do rei com a rei, a rainha os cortesãos, né? Aí ele fala pro Horácio: à noite haverá uma peça perante o rei. Aí ele começa a instruir o Horácio. Uma das cenas se assemelha à circunstância de que te falei sobre a morte de meu pai. E peço que, ao assistires à encenação, escrutes o meu tio com toda a argúcia e prumo de tua alma. Se acaso a culpa que ele oculta não for desentranhada em alguma palavra, então o que vimos era uma alma infernal, e que o que tenho na mente é mais lúgubre e vil.
Essa questão da encenação aqui me chamou a atenção, assim, primeiro porque depois vem a peça, ele fala da peça, depois a peça se desenrola mesmo, né? E é uma encenação da encenação, né? Achei que é uma dupla encenação, assim, e a cena passa a ganhar como se fosse uma. Eu botei aqui, o Horácio é o juiz. Na cena, o Horácio há de julgar se o rei foi realmente responsável, né? Se o Cláudio matou o Hamlet pai ou não, a partir de uma reação à cena que o Hamlet está apresentando à corte, né? Achei maneiro isso. É Na isso. verdade, Patrícia, isso é a maior declaração de amor que o Shakespeare faz ao teatro. Se vocês pegarem na página 110, né, tem uma fala do rei que está nos versos 26 e 27, né? Ele está falando com Polônio, a coisa da peça, ele fala: Meus senhores, acharam? Página 110, versos 26 e 27. Meus senhores, aguçem nele, no caso o Hamlet, esse interesse e façam com que se volte a essas diversões. Ele acha um bom sinal, né? É. Ele acha um bom sinal que o Hamlet queira ver uma peça. Fala, não, ele está precisando só divertir a mente dele para sair um pouco dessa, sei lá, dessa situação que ele está, desse transtorno que ele está. Agora, se vocês pularem, tá? Se vocês pularem para, é, para a página 117, tá? Aliás, no final da 116, que é um trecho que não é em verso, vocês veem que não é linha a linha, é prosa, tá? Dá para ver que é prosa. Ele está falando com os atores. No final, a última fala do Hamlet na 116. Ele diz assim: não sejam muito mansos, mas façam do discernimento seu tutor. Submetam a ação à palavra e a palavra à ação, e com ainda este cuidado de não ultrapassarem a retidão da natureza. Então, aqui, ao invés da diversão, o teatro passa a ser uma coisa extremamente rigorosa. Porque o teatro, que é uma encenação, revela a verdade. E a fala das pessoas, né, é que é uma encenação, é que é uma coisa falsa. Sim. Pois qualquer exagero dessa monta perverte o intuito da representação, cujo fim, desde o início até agora, foi e é exibir um espelho à natureza. Então, o teatro não é uma diversão. O teatro revela. As pessoas é que, na vida cotidiana, encenam, no sentido de representar e de fingir. O teatro é revelador. Mostrar a virtude de suas feições, ao escárnio a própria imagem, e ao próprio século e ao essencial do tempo, sua forma e efígie. Ele está fazendo a declaração de princípios do teatro dele. O teatro dele não é diversão. O teatro dele não é encenação. O teatro dele é revelação da verdade. É para que É o quase. público É. e a sociedade se olhem no espelho. É quase um julgamento ali, né? Se, parece um pouco Exatamente. que ele tenta ali E essa cena, ele mesmo realizar sim, a história através do teatro, sim, o julgamento. e essa cena, É, diante da qual ele vai medir a reação do rei, ela é é, reveladora da verdade. Ela é, exatamente. ela é verdadeiramente reveladora, né? Ele A toma verdade vai se decisões ali revelar a partir. no teatro. A É, corte é a mentira e o teatro é a verdade. É uma grande homenagem que exatamente. ele faz ao teatro, tá? Ótimo você pegar esse trecho aí, Patrícia. Por favor, Débora, você. Bom, eu marquei todo o trecho ser ou não ser, mas não vou ficar com esse, tá? Para não dizer que eu estou sendo. Toda a fala ser ou não ser está marcada aqui no meu livro, mas pulando o ser ou não ser. Mas eu acho que a gente precisa discutir essa fala, né? Eu também marquei essa. É Ser ou não lindo, ser, eis a questão. mas É eu lindo. deixei para o finalzinho, ato 3, cena 1, na página 115, a última frase do rei: a loucura nos grandes exige vigilância, que é a continuidade do que você estava falando. Então, se ele sugere que é interessante que o Hamlet se dedique ao teatro, que ele se divirta, na realidade ele está com medo do que essa loucura pode significar, né? É o rei quem diz isso: a loucura nos grandes exige vigilância. É o final
dessa cena aí, do ato 3, cena 1. E aí, perfeito, Mas, Débora. E aí é engraçado que ele tem um auxiliar, né? O Polônio, que é um conselheiro De dele, novo, e que de reza novo. pela mesma cartilha, né? Que a gente já viu que ele duvida até do próprio filho, que é um sujeito muito equilibrado, não demonstrou nenhum sinal de loucura, né? E os dois são fanáticos por essa vigilância, né? O Polônio vai morrer porque ele vai para trás da cortina para ouvir o que ele instrui a rainha, né? Ele diz que a rainha, como a rainha deve agir para tentar arrancar, né? A verdadeira motivação do Hamlet, o que estava assolando ele, né? E ele atrás da cortina quando a rainha acha que vai ser morta e tal, né? Mas ela tá falando meio assim, né? Você, pô, vai querer me matar também? E ele grita, é desesperado, e o Hamlet acha que é o rei, e que ele matou um rato, né? E que ele matou um rato, acaba de matar um rato, né? E depois tem um desprezo pelo cadáver do Polônio. Não, que é uma coisa dúbia, porque é como se fosse um ato mesmo, né? Fosse um rato. Na avaliação dele. Mas os dois ficam assim, preocupados, né? O Polônio diz: "Não, eu vou jogar a Ofélia para ele para ver como é que ele reage, que eu acho que a rainha acha que é o que é, né? O casamento e tal, não sei o quê. Mas o Polônio, eu vou jogar a Ofélia para cima dele para ver se qual a reação dele, né? Que ele acha que a recusa da Ofélia, né? Que aliás era uma estratégia dele. Ele queria assim, ó, vende o teu passe mais alto, entende? Porque essas cantadas aí, poema, não sei o quê, não liga para isso, não recebe carta. Só se ele te pedir em casamento, aí você topa. Fora isso, eu não estou querendo ter um netinho tão cedo, né? O Polônia é assim, essa razão instrumental, esse interesse, essa coisa, né? E aqui o rei, toda a bola para ele é bola dividida. Ele não quer saber. Qualquer coisa, ele tá sempre desconfiando de todo mundo. A pessoa de quem não desconfia é a rainha, porque a rainha tá no bolso, né? De Agora, resto. a frase em si é bem legal, né? Porque a loucura nos grandes exige vigilância, serve para um monte de coisa também, né? Para Sim, além, passa na sim. peça ali, né? Sim, um É grande, mesmo verdade. sem A intenção, pode loucura. causar muito prejuízo, né, Débora? Exato. O, o grande pode causar muito prejuízo. Ele podia estar louco mesmo, sem nenhuma É, intenção determinada, mas um grande é um grande, ele pode causar prejuízo, né? é verdade. Uma pessoa que tem poder, ela exige um cuidado redobrado, né? Perfeito. É uma frase mesmo interessante. Vamos lá, Farid, agora é você. e a culpa do cartório também, né? Que deixava ele sempre de sobreaviso, Ah, né? Ele sim, não. sim. Realmente ele sabia que estava ali Mas é um personagem complexo, porque sendo. ele também sente culpa, É, remorso. Ele não é um psicopata, não. Ele não chora. não, Chorar ele não é. chora. Mas ele ajoelha, pede para os anjos, né? Ele tem um remorso. Ele fala maldição, da maldição que caiu sobre ele. Tem uma nuance aí no personagem Cláudio. Ele é odioso, óbvio, né? Mas em Se algum eu momento, fosse o Hamlet, tinha esfaqueado ele na primeira cena do primeiro ato. Vamos lá. mas em algum momento eles falam que o pai do Hamlet também havia matado Não é na antes, guerra, né? mas na Na guerra. guerra. Na guerra, não É. matou ninguém, matou lá Não numa forma Noruega, vil assim. Polônia e tal, era um grande guerreiro, né? Bom, eu sei que é realmente lugar comum, mas eu acho que esse trecho, o ser ou não ser eis a questão, merecia o nosso debate. Que a gente Localiza ele aí, Farid, localiza ele. página 111, no verso 57. Começa nos 60. Por aí, Começa no 60. 55. 55 é assim: sai o rei e Polônio, entra Hamlet. Aí o Hamlet fala, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Aí rola tudo, né? Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz ou tomar armas contra as vagas de aflições e, ao afrontá-las, dar-lhes fim. Morrer, dormir. Só isso. E dizer que com o sono damos fim à nossa angústia e aos 1000 assaltos naturais que a carne herdou. Sim, eis uma consumação.
que cumpre ardentemente ansiar, morrer, dormir. Essa duplinha aí, né? Dormir, talvez sonhar. Sim, aí está o entrave. Pois no sono da morte, os sonhos que virão, depois de repudiado o vórtice mortal, nos forçam a refletir. E é bem esse reparo que dá à calamidade uma vida tão longa. Continuo? Pois Agora quem eu acho melhor suportaria, continuar, né? po- pois quem suportaria o açoite e o esgar do mundo, a afronta do opressor e o insulto do soberbo, o baque do amor ferido, o lento da lei, a insolência do mando e esse bruto achincalhe, que o mérito paciente recebe do inepto. Se pudesse ele próprio quitar sua quietude com um reles punhal, quem suportaria fardos, gemendo e suando numa vida de fadigas, senão porque o terror ante algo após a morte, a terra ignota de cujos confins nenhum viajante retornou, nos congela a vontade e nos força a aguentar os males que já temos, em vez de ir para outros que desconhecemos. E assim a consciência faz todos nós covardes. E assim a cor nativa da resolução ganha o tom doentio do pensamento pálido e empreitadas de grande vigor e valor. Com tais ponderação, suas águas ficam turvas e perdem o nome de ação. Mas silêncio agora, a bela Ofélia, ninfa, em tuas orações sejam lembrados meus pecados. Demais isso, né? Já que você Achei leu, muito. você comenta. É isso, morrer, dormir, ele, sei lá, é essa dúvida, né? Esse transtorno que ele vive, né? Esse questionamento diante dessa questão da morte, né? Eu entendi dessa forma, né? Bom, primeiro, né, toda a nossa vida e todas as vidas, né, a não ser das pessoas que têm realmente um problema mental muito, 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 muito sério, né, todas as nossas vidas são feitas de escolhas. O tempo todo a gente É, está escolhendo, né? Então, é, já se coloca por aí, né, a vida como algo que é feito de escolhas. E essas escolhas têm, obviamente, sim, consequências, tá? No caso dele, é interessante, né, que ele indaga, ele quer matar o rei e tal, e ele chega a entrar no quarto do rei com a espada desembainhada. E ele não mata o rei porque naquela hora o rei, ele acha, estava pedindo perdão. Então, se ele matasse o rei é, naquela hora, o rei ia para o céu, porque ele ia ter confessado seus pecados, ter pedido perdão, e ele ia para o céu. Ele falou: não, eu vou matar quando ele estiver bêbado, quando ele estiver com uma prostituta, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, e eu vou matar, tá? E ele, no final, mata mesmo o rei. Então, mas essa brecha entre a ideia do Hamlet e a realização, ela é perfeita para dar espaço, senão seria uma peça idiota. Ele ia lá, matava o rei, se vingava e pronto, acabou. Ou não se vingava, não conseguia se vingar, se dava mal, né? Abre uma brecha para um sujeito que pensa, um sujeito que reflete, né? Então a a reflexão dele reflexão, é assim: exatamente. é, você tem que fazer escolhas, mas essas escolhas são dicotômicas. Ou você aceita sofrer, ou você. Parei. Congelou. Congelou. Estava faltando, gente, Congelou. o congelamento do ato 3. Agora foi. Bem na hora de ser ou não ser, Ser ou voltou, não tá? ser? Voltou? Voltou? Voltou, Voltou, voltou. Voltou, Não, voltou, essas voltou. duas possibilidades encerravam problemas, né? Suportar é um problema e a ação aí de matar obviamente é um problema, também não é fácil, né? Ele diz que seria preferível dormir, mas se você dormir, você sonha, e essas ações vão voltar também. Aí É, ele diz, seria preferível então a gente fugir do mundo e morrer, né? Usando um reles punhal. E nós só não. E aí ele chega à conclusão de que o suicídio era a melhor coisa. Que isso não era praticada porque nós temos medo das terras ignotas, das terras desconhecidas, para onde nós vamos depois da morte. O que faz de todos nós covardes, né? Então o sentido da vida é mais ou menos, ó, aguenta firme, que é uma M, entendeu, Vivi?
uma M, você aguenta firme, que não tem. É o tempo todo tendo que escolher, as escolhas não são boas, não são legais. Se você dormir, você Não vai são sonhar com fáceis. Ô, aquilo. professor, gente, Entendeu? isso daqui é hashtag somos todos Hamlet. É hashtag, né? Mas aí ele fala, quem suportaria o açoite, o mundo açoita, porque não é só É. o tempo todo, ele pega a questão localizada e a questão universal. Questão localizada é a questão da vingança ou não que ele vai exercer contra o Cláudio. E ele fala, né? Pois quem suportaria o açoite e o esgar do mundo? O mundo nos açoita, né? Eu tenho várias marcas aqui nas costas de açoite e tal que eu escondo. Não, a afronta do opressor e o insulto do soberbo. É Sim, tudo que diretamente isso existe aqui, ruim no gente. mundo. É que a gente está o tempo todo em contato com isso. O baque do amor ferido, o lento da lei, Engolindo o sapo, a insolência do mando, o bruto achincalhe. E aí, se a gente pudesse alcançar a quietude com o reles punhal, seria ótimo, né? Então, realmente delícia. é uma grande reflexão. E é uma coisa característica do Renascimento, o início desse tipo de reflexão, que é a reflexão do sujeito. Isso se liga ao Romeu e Julieta. A Débora é sobrevivente do Romeu e Julieta, estava lá, presente, com a ascensão, né, de um indivíduo que não é mais pessoa. Ele não está mais preso pelos laços da família, do país, né, do clã, etc, etc. Então, quando ele está preso a esses laços, né, ele não precisa pensar. Ele já tem um papel pré-definido. Entendeu? Julieta não precisava pensar em quem ela ia gostar, quem ela achava bonito, né? O pai poderia determinar e pronto, e ela casava e acabou. E o papel dela seria mulher, né? Mulher, tendo filho e tal, tomando conta da casa, mas a Julieta resolve pensar. O Romeu resolve pensar, né? Ele gosta da Julieta, mesmo ela sendo uma Capuleto. É uma transgressão, ele pensa, né? Então aqui o Hamlet representa o florescimento daquilo que aparece em botão no Romeu e Julieta. No Romeu e Julieta aparece já essa ideia do indivíduo que pensa, do indivíduo que É a vai... consciência, né? A crise de consciência Sim, também. que quer construir o seu próprio destino. No Romeu e Julieta não tem muito crise de consciência porque eles são adolescentes, né? Mas tem um confronto com aquele papel que estava reservado para eles. E a Mas afirmação aqui do ele desejo tem, né? individual, né? No caso do Hamlet, não. Ele tem um papel a Tem. cumprir, e aí... Professor, Pois não. quantos anos tem o Hamlet, você acha? O Hamlet filho, naturalmente, né? Esse aqui que a gente está falando. Tem mais de 20 e pouco, né? Porque ele está estudando ainda. Ele é garoto. Ele está estudando na Alemanha. Ele estava estudando na Alemanha. Então coloca. E agora, a gente tem uma diferença também, que é muito marcada aqui nesse texto, e que está marcada no Romeu e Julieta também. Romeu e Julieta, a gente tem o Capuleto e o Montecchio. Eles não têm nem nome próprio. O nome deles é o nome da casa, tá? Da família. Eles não são João Montecchio nem Ricardo Capuleto, né? Os outros têm nome próprio, né? O Paris tem nome próprio, o Romeu, a Julieta tem nome próprio, mas o Montecchio e o Capuleto, eles representam a tradição, tá? Eles só têm um nome, né? O príncipe tem nome próprio, é o príncipe Escalo, mas eles não, eles têm o nome da casa. Aqui quem representa esse papel da tradição é o Hamlet Sênior, o Hamlet fantasma. O Hamlet fantasma, ele aparece como um guerreiro, ele aparece armado, ele aparece andando em marcha, né, marcial, típica da guerra, né? E ele simplesmente não tem conversa com ele, entendeu? É passo rodo, né? O negócio dele se vinga, meu filho, você tem que se vingar e pronto. Ele conta o que aconteceu e a partir dali era para o Hamlet não ter conversa nenhuma, não pensar em absolutamente nada, tá? Então tem um contraste entre o Hamlet Sênior e o Hamlet Júnior. O Hamlet Júnior não, o Hamlet Júnior pensa, reflete, avalia, entra em crise, como a Farid colocou, né, de uma crise de consciência, né, uma crise existencial. Já o Hamlet anterior, Sênior, ele é aquele guerreiro que venceu lá vários povos, derrotou todo mundo, pegou terra para a Noruega, aquela coisa toda, né? O Cláudio, o irmão dele, já não é assim. O Cláudio não é caracterizado pela coragem, não é o grande guerreiro. O Cláudio é o homem da palavra matreira, ardiloso, né? Da víbora, exatamente, é o cara ardiloso.
O pai dele não, o pai dele representa essa tradição, que, aliás, é um fantasma. Não E existe vem mais. até vestido com armas, né? Mesmo Sim, fantasma sim, vem vestido sim. Mas essa tradição ela está ultrapassada. E ela quer se impor sobre uma nova realidade, que é muito mais complexa. E ela não Mas consegue. isso não é o galo, o cantar do galo não é essa nova realidade? Também pode, perfeito. Eu acho que Perfeito, essa é a Maria. metáfora do Perfeito, galo também seria cantor. uma metáfora perfeita. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Então nós vamos parar Eu tô aqui. com esse galo cantor. Finalmente você Isso colocou, fundiu achou minha. onde colocar o galo, né? Nós voltamos às 8h21 Oh, para o tá ato bom. 4. Talvez com isso a Patrícia ouça o tocar do sino. Vamos para o ato número 4. Começar com a Farid. Eu destaquei nesse ato, né, na página 146, o Hamlet fala: o corpo está com o rei, mas o rei não está com o corpo. O rei é uma coisa. Aí o Guildenstern fala: como uma coisa, meu senhor? Uma coisa de nada. Levem-me até ele. Hamlet já estava puto aí, né? Ele viu, né, o papel patife, né, do Rosencrantz É, e o Guildenstern, se bem que aqui quem fala, quase que só quem fala com ele é o Rosencrantz, o Guildenstern é, só no final, né? E é. ele é muito mais inteligente que os dois e começa a Sim, se divertir fazendo enigmas, né? sim. O corpo está com o rei porque o Polônio era subserviente, era o adulador do rei, era o braço direito do rei, Morreu no né? lugar do rei. Ele definitivamente morreu no lugar do É. rei, né? Mas o rei não Nesse estava com o primeiro corpo, momento. né? O rei não tinha o cadáver. O rei era uma coisa, né? Como uma coisa de nada. É, Leve-me até ele. Então ele já está uma coisa aqui de nada. explicitando, né, É, a hostilidade, para pegar a palavra que a Patrícia colocou, é, mas ele fala, exatamente. é, ele o tempo todo já está batendo neles, chamando eles de esponja. No ouvido imbecil dorme a fala da patifaria, né? Quando o cara fala que não está compreendendo, né? Ele É, escancara essa posição que ele sabe que o Rosencrantz e Guildenstern desempenham, né? Aliás, fizeram um filme, sim. Rosencrantz e Guildenstern, né? Fizeram. São personagens que, ao mesmo tempo, são secundários, mas que estão no centro da trama, né? Então, chegaram a fazer um filme sobre isso. Obrigado, Farid. Aí ele já estava explicitando A hostilidade em a relação ao rei. hostilidade toda. Claro. É. Vamos lá, Débora, por favor. Eu peguei no ato 4, cena 4, página 152, lá embaixo no 60, Ardil da Glória. Aliás, achei esse pedaço super bonito. Vejo a morte iminente de 20.000 homens que, por uma quimera e um ardil da glória, vão tranquilos para as covas, brigam por um feudo onde não cabe a leva dos que vão lutar, e que não é túmulo largo o suficiente para enterrar todos os mortos. É bonito, né, essa Não, passagem? é É tão... bonita, né? E aqui a gente vê a discrepância entre o Hamlet Sênior, né? Que era aquele militar conquistador, vitorioso, né? e o Hamlet Júnior, que diz, não, o que é isso? Para que vão morrer 20.000 homens, né? Não teria nem lugar onde eles serem enterrados, um ardil da glória, uma quimera, nessas coisas, um reino conquista uma coisa, depois o outro reconquista e tal, e fica nessa. Então também o Hamlet começa, quer dizer, ele tem que inventar para vingar o rei, mas a visão do mundo do rei não é mais a dele, né? Ele talvez nem soubesse ser rei da Dinamarca e efetuar esse tipo de coisa, conquistar, usar a diplomacia, fazer um acordo, não sei o que, ele já está vendo isso sem sentido. Na medida em que ele, como no solilóquio lá do ser ou não ser, ele investiga a falta de sentido da vida humana, né?
Se a vida humana individual não tem sentido, imagina você jogar com 20 mil vidas, né? Por causa de uma quimera, por causa de um ardil da glória de alguém. Então aqui ele também está fazendo um questionamento muito firme, um questionamento político, né? Muito pesado, muito profundo. Ótimo trecho, Débora, muito bem escolhido. Ele refletia muito, né, sobre tudo, né? Sim, ele é esse A homem. reflexão dele é que fazia ele Há ficar em pessoas, dúvida. inclusive, que dizem assim, da fortuna crítica, né? O Hamlet é uma peça muito criticada. É uma peça elogiada, mas é muito criticada. Porque tem muita gente que diz, o Hamlet não cabe dentro da peça, né? Ele é um personagem muito maior do que a peça. Essa trama toda de vingança e tal é muito mambembe para caber o Hamlet lá dentro, né? Quer dizer, fica um excesso de reflexão por uma temática, para os personagens em torno dele, todo mundo é medíocre, né? Só tem o Horácio, que é um amigo dele e tal, que ele diz que é um sujeito que tem temperança, que tem equilíbrio. De resto, é um bando de medíocres e o Hamlet brilhando assim que nem um sol absurdo, né? Então tem muita gente na Fortuna Crítica que reclama disso, fala, não, a peça é desproporcional. O Hamlet devia estar em outra peça. Nessa peça aí não cabe, ele é grande demais. Quer dizer, é uma crítica que também é um elogio, né? É um elogio ao personagem, mas fazendo a crítica do arcabouço da peça. Patrícia, você, por favor. O ato 4. Perdi. Acho que achei aqui. Na verdade, a minha palavra está na página 142, é a primeira página do ato 4, não é? É louco. É quando a rainha se remete a ele, né? É louco como o mar e o vento quando combatem medindo o seu poder. Ela faz uma comparação, né? E assim, eu acho que essa palavra louco, né, a loucura, o louco, ela aparece desde o começo, né, e ela vai ganhando, assim, né, nuances diferentes, porque no início se pensa que são os soldados ali em guarda, né, na vigília, que estão ficando loucos porque estão vendo o espectro, depois o próprio Hamlet se pergunta, não, será que eu estou ficando louco? Eu devo acreditar ou não? Enfim, a coisa da loucura, né? Onde está a sanidade, onde está a loucura, vai costurando assim a peça, né? E aqui ela sentencia, a mãe sentencia o filho, né? Porque até então pode estar uma perturbação, e a coisa de ter perdido o pai, ela mesma fala em um determinado momento, nossas núpcias precoces não caíram bem para ele ainda está sentindo da morte do pai. Mas aqui ela realmente torna assim, ela diagnostica ele, né? E deixa essa ideia e firma essa opinião de que ele está realmente, que ele endoidou, Agora né? De que ele é um louco. Agora aqui, Patrícia, né? Hum, A gente tem uma possível ambiguidade, hum, tá? Por quê? Porque se vocês voltarem, tá? Para o ato 3, cena 4, na página 135, né? hum, Ele mata, né? Ele diz, olha só, um rato, no verso 23, olha só, um rato, e ele finca o florete pela tapeçaria, tá? Meu Deus, o que fizeste? Olha, eu não sei. É o rei? Então, ela sabe que ele estava querendo matar o rei, que ele achava que era o rei que Exatamente. estava por trás da cortina. Ela sabe disso, tá? uhum. Mas ela Eu não acho que diz isso era um isso. disfarce. Ela não diz isso para o rei. A gente tem É, duas possibilidades. Aí, eu não estou dizendo que tem uma resposta certa, tá? Mas eu acho que tem Sim, pelo menos uma ambiguidade. Ou ela não entendeu, né? E ela, então, atribui o comportamento dele à loucura, que é uma forma de proteger o filho, de protegê-lo, porque aí porque ela ela. fica ao pé de que ele deve ir embora para a Inglaterra. Sim, mas o Ela rei. concorda com o rei, Sim, né? Que o rei deve bani-lo. mas o rei não tem disso. O rei não, vai o rei Vai queria matar matar. ele. Se É, estivéssemos lá, nos teria matado. O rei percebe muito claramente, tá? É. sim. Que ele é um alvo. Ela bota panos quentes, né? Talvez ela Eu acho bote, que quando talvez ela não fala, é, compreenda, né? Mas ele Uhum. fala, é o rei, e aí que ele levanta a cortina, que ele queria que fosse o rei. Ele chama o rei de rato.
Claro que o rato não faz o mesmo barulho que uma pessoa falando, né? Que uma pessoa gritando. Então aí pode ser que ela esteja protegendo o filho, né? Mas ele tem com ela, né, nesse trecho que você está falando aí, um diálogo bem duro, né? Em que ele fala para ela, né, tudo que ele tem vontade de falar, assim, né, de que ela Sim, trocou um homem, né, sim, de alta, né, que era o pai sim. dele Então por ela um sabe que ele não está verme. louco com isso nenhuma, né, Patrícia? Ele sabe É, muito bem o que ele está fazendo, que ele tem que ele tem essa hostilidade, né? É, Muito claramente colocada, tá? é verdade, professor, é verdade, é isso Agora, mesmo, eu é. queria colocar uma outra coisa do ato 4. Não, eu não estou contestando a sua versão, não. Eu só estou Não, colocando uma eu possibilidade de sei. ambiguidade, entendeu? Mas é porque eu acho que aqui ela realmente ela torna público, né? Ela circula uma coisa. Ele tá doido, e todo mundo fica, né? Ele tá doido mesmo, ele endoidou. Isso passa pelos amigos dele, entendeu? Que depois vão entender tudo também. é. Mas eu acho que isso passa a ser um consenso entre esse grupo aí, entre a corte ali. Não, ele endoidou mesmo, né? Isso fica mais público, vamos dizer assim, né? E acho que no privado ela sabe, sim, de que ele está bem satisfeito, bem decepcionado, né? E não compreende, chama ela a, não sei, né? Reparar o que ela fez, né? Ele acha, ele condena ela, né? Mas Veementemente, ele diz, assim, ele não né? vai matar a matriz, que até o espectro É, diz para não mexer com a mãe, É, né? O espectro fala isso é. para não, ele ele. É, respeita porque, ela. porque parece, isso que eu queria saber do que vocês acham, que ela não planejou a morte, ela poderia já ter um affair com esse cunhado, mas ela não participou do planejamento da morte do marido, né? Quando Acho meio ela, difícil isso. Eu acho que eu acho, eles tinham um caso, né? E ele fala. O Cláudio é até bastante, vamos dizer assim, apaixonadinho por ela, né? Ele fala que foi um amor violento, incontrolável e tal. Mas eles é, estavam lá de lesco-lesco há muito tempo. E matar o rei aí passa a ser só uma consequência disso, né? A maneira pela qual o rei foi morto, ele estava num jardim dormindo, né? Então ele não estava com Uma ela. O emboscada. que a gente sabe é que ela, pelo menos no momento que ele é morto, ela não é ela que atrai o rei ou coisa assim. Isso é o que a gente Não, sabe. não, é, não. Agora, É. se ela participou ou não, aí fica meio que assim, meio que obscuro. está em aberto, Eu queria chamar a Isso atenção para o ato não está na 4, cena do crime. ato 4, cena 3, página 147, para um elemento Cento e político quarenta e também. sete. Peraí, só um 147. minuto. Ato 4, cena 3, 147. O rei diz Hum. assim: ele está falando sobre o Hamlet. Mandei que o procurassem e encontrassem o corpo. É um perigo deixar esse homem às soltas. Mas não convém puni-lo com o rigor da lei. Ele é adorado por essa turba volúvel que ama com os olhos e nunca com o juízo. ele Aí é não podia, interessante, né? De novo, a é, gente tem um paralelismo entre o Hamlet e o Laerte. Quando o Laerte volta, nesse caso, o Laerte volta da França, tá? O rei tem medo dele, porque tem uma turba também que está dizendo que quer que o Laerte seja rei. Então, tanto no caso do Hamlet quanto do Laerte, né, você tem um apoio popular. Né? Aqui ele mostra um outro lado, que às vezes a realeza age também, levando isso em consideração. Né? Esse cara que tem grande apoio popular, pô, eu não posso simplesmente matar. Né? Então ele vai mandar para a não Inglaterra, porque podia. aí ninguém vai ver. Vai morrer lá, né? Quando chegar na Inglaterra, tinha os emissários lá, o rei e Guildenstern, tinha uma ordem, mas no caso do Laerte, né, ele, bom, tem que Exatamente. conquistar aí as boas do Laerte também, mas estou preocupado, porque ele vem com uma tuba, e a tuba quer entrar no palácio. O Laerte que não deixa, fala, não, não entra não. Aí eles não entram, né? Mas se eles entrassem no palácio, era capaz deles confrontarem o rei e dizer, não, a gente quer que o Laerte seja rei. É interessante como o Shakespeare, apesar de toda essa questão existencial, né, ele também dá conta, né, das minúcias políticas, de disputas políticas e tal que podem ocorrer no Sim. reino, tá? Vamos então agora Não, para o último ato. Fala, ele fala, não Patrícia. podia matar na lata, assim, Não, ele não podia matar o Hamlet, ele tinha que mandar ele para não.
Mas se que o ele era Hamlet muito fosse odiado popular. pelo povo, ele poderia. Aqui o É, povo mas não entra era. assim, como limitando um pouquinho a ação do rei, né? É, Tem um certo exatamente. limite à ação do rei por conta da Sim, posição do povo. Então sim, vamos sim, sim. para o quinto ato, começando com a Farid. Ih, rapaz, porra, eu queria destacar, que eu não sei onde é que está, ela, a mãe, tomando o veneno. É Quinto lá no ato é o finalzinho, último, né? Farid. Pois é. É na Que última. eu acho que ela tomou o veneno para defender o filho, porque ela já sabia, ela intuiu ali, de alguma maneira, Tá toma, na página 190, exatamente, cento e no noventa verso 306, 307. É, Não, 306 é melhor, 307. Tá, 307. é. 307, Tem, 308, 309. o rei fala, nosso filho vencerá, né? Aí ela fala, está suado, sem fôlego. Aqui, Hamlet, toma o meu lenço, enxuga a testa. A rainha brinda a tua fortuna, Hamlet. Aí o Hamlet fala, Ela minha não boa protege, senhora. tá? Ela não protege ele, porque ela não sabe. Esse é um plano só do rei e do Laerte. Você Ela não não acha que ela sabe. desconfiou? Não, mas Que ela não ela... sabe. Se ela desconfiasse, ela jogava Olha só, aquela vinha com as fora, não minhas precisava beber. desculpas, por que não, senhor? Ela bebe e oferece a taça a Hamlet. É a taça Se ela envenenada, já é tivesse tarde querendo demais. proteger o É, Hamlet, não oferecia a taça envenenada. mas ela bebeu antes, né? Eu E sei, mas não caiu servia duro. de nada, não protegia em nada para o Hamlet. Ela não sabia. Esse é um plano entre o É, Laerte. Aí, olha só, isso eu isso fiquei em é dúvida. interessante a gente comparar o comportamento do Hamlet, né? Queira ou não, ele respeita o rei quando o rei está rezando, tá? Já o Laerte não. O Laerte topa usar uma espada envenenada, porque de início não era um duelo, tá? Era uma É, disputa de esgrima, que ninguém ia morrer, ninguém ia ficar ferido. Você só tem que encostar no adversário e você marca um ponto, que nem a esgrima que tem nas Olimpíadas que vai vir aí, né? Que eu acho um negócio sim. sensacional. Então, porque eu acho sensacional porque ninguém bate ninguém, ninguém rasga ninguém, só encostar, né? O Pensa negócio que é balé. mostrando a habilidade, né? Então, era exatamente isso. Mas o Laerte ele diz que vai colocar uma ponta envenenada. Porque ele e o rei tramam uma maneira de matar o Hamlet sem que o Laerte seja visto como culpado. Tá certo? O Hamlet ia morrer e ninguém ia saber por quê. E aí o rei propõe que, além disso, se use uma taça com veneno. A rainha não está sabendo de nada disso, mas vocês veem que o comportamento do Laerte, né, é totalmente antiético. Ele que posa de protetor da irmã, vingador do pai, né? Na hora É, de. Ele se associa ao rei e topa fazer o jogo sujo que o rei propõe. A mãe não sabe nada disso. Porque o tempo todo o Hamlet fica chateado com a mãe, mas diz que não vai matar a mãe. E a mãe é, fica preocupada com ele, mas obviamente não quer matá-lo. Tanto que quando o rei dá as ordens para Rosencrantz e Guildenstern, ele fala: vocês viajem com ele para a Inglaterra, que depois eu mando as ordens. Ele não fala na frente da sim. rainha. Depois eu mando as ordens. Aí ele ia mandar um bilhete, ó, né? Acaba com a raça dele. É. Mas aqui na página 191, o Hamlet pergunta: como está a rainha? No verso 330. Aí o rei fala: desmaiou vendo o sangue. Aí a rainha fala: não, não, a taça, a taça. Ah, meu amado Hamlet, a bebida, eu fui envenenada. Não, ela avisa, ela avisa. Aí o Hamlet fala: ah, perfídia. Vamos, tranquem as portas. É traição. Traga o traidor. É o Laerte, né? Hamlet, ele está aqui. Hamlet, foste abatido. Não há poção no mundo que te salve agora. E não resta nem meia hora de vida. Nessa hora ela avisa, né, o professor? Ela avisa que foi envenenada.
É, O mas assim, instrumento. reis e rainhas, o Farid, e nobres em geral, estavam acostumados a essa ideia de poder morrer envenenado, entendeu? O cara bebia e começava a passar mal, ele já sabia que tinha sido envenenado. Não quer dizer que ela já soubesse antes, não. Ela não Tem sabia, razão, tem né? razão. Mas ela está dizendo para ele que ela tinha sido Depois que envenenada. ela passa mal, que ela viu Sim, que foi porque era envenenada. uma coisa muito rápida, né? Era... Mas ela avisou, ela tentou avisar para o Hamlet, mas ele Não, ela já não tinha. está avisando. Não, o rei diz que a rainha desmaiou vendo sangue. O rei, Isso. ele tenta contemporizar, né? Mas não foi por É, nada, não. O rei desmaiou, a rainha desmaiou vendo sangue. E a rainha desmente o rei. Não, não. Ah, meu amado é, Hamlet, eu fui envenenada. E ela morre. isso, Mas quando ela fala isso, o Hamlet, que não é bobo, percebe, porra, essa é, taça era para mim, né? Esse exatamente, veneno era para exatamente. mim. Ela denuncia o rei, né? Ela não está preocupada que o Hamlet vai beber. O Hamlet não bebe. O rei já tinha armado toda a mesa, mandou trazer a taça, o vinho que Sim, eles iam sim. beber, já armou todo o parangolela antes O Hamlet, do sim, confronto. o Hamlet morre por causa da ponta do florete envenenado, tá? É, É. E aí, nesse momento, o Hamlet e o Laerte descobrem, né, que o rei tinha sido, né? O Hamlet Ah, o já rei sabia. também envenena o Laerte, né, professor? Diz que o Hamlet tem inveja dele. Ele também é cheio de Sim, o ardil. Hamlet, sim, sim, sim. É. Que nem o pai, o Laerte acaba sendo o quê? Acaba sendo manipulado, Manipulado, é. Mas me né? diz uma coisa, professor, só me esclarece um negócio aqui. O rei não fala para o Laerte que foi o Hamlet que matou o Porfírio, o Polônio, né? Fala, 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 Fala fala. fala muito claramente, muito que foi o claramente, Hamlet que E matou. ele entende que o negócio era para ele. muito Por acaso, claramente. né? Ele entende que a ideia era que foi sem querer que ele matou o Polônio. Sim, mas Ele ele, queria mesmo era matar o rei. tá? Bom, então vamos lá, Débora, agora você. Sim, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Hum. No 5, cena 1, na página 176, tem um diálogo do Hamlet com o primeiro coveiro. Aí tem uma hora que ele diz assim: Ah, e por que foi mandado para a Inglaterra? Ora, porque ficou maluco. Lá ele vai recuperar o juízo. E se não recuperar, também não tem importância. Aí o Hamlet, por quê? É que lá nem vão lutar, lá são todos loucos. Da onde que vem essa curva de dizer que lá são todos loucos? É só um trecinho, É não, uma não sei como. brincadeira, né? Ele brinca, ele Mas, brinca. mas é engraçado que ele consiga colocar essas pontinhas de humor também. Porque em tudo tem uma reflexão. Algumas É, mais filosóficas, outras menos. Esse é. trecho com o coveiro é bem legal também, né? Não, sim, A é única parte ótimo. para É mim chata foi importantíssimo esse a trecho com o Ofélia. coveiro. Ele é importantíssimo. Não é Agora, não vou legal? comentar ele agora, não. Ah, poxa. Calma. Você que tem que falar a sua palavra-chave, mas eu primeiro vou comentar uma outra coisa, que é a existência dessas pontinhas de humor, tá? Então, a gente viu, por exemplo, que É no uma Romeu e luta, tá? Julieta, que é uma tragédia, que tem uma coisa romântica, a gente tem a ama, né? A gente tem vários trechos que na verdade, são engraçados, né? E aqui também a gente tem a presença de figuras que são populares, né? No Que é caso o do Romeu e correio. Julieta, a gente tem um músico, né, e um servidor de uma casa nobre, que quase saem no tapa e tal. E aqui a gente tem os coveiros, que aí ele muda o registro da fala totalmente, né? E, É, a gente deve pensar que tinha aquele pessoal, 600 ou 700 pessoas, que eram chamados de groundlings, né? Que as pessoas ficavam no chão. Na verdade, ficavam em pé, ali em torno, cercando o palco, né? O palco virava uma espécie de ilha. E esse era o pessoal que pagava só um penny para entrar, já chegava chapado de cerveja e tal. E tinha que ter alguma coisa na peça para agradar bastante ele.
Pode ser que ele não tenha entendido lá o solilóquio do Hamlet, não tem problema. Mas, por exemplo, essa cena final, né, é uma cena inteligentíssima, porque ele é uma disputa é capa-espada, entendeu? Tem gente morrendo, veneno, vingança. A cena final é apoteótica. Até o pessoal lá que estava mamado de cerveja gostou dessa cena final. E o Shakespeare faz muito isso, né? Ele pensa muito a peça, que a gente deve pensar essa peça como peça, não só como texto, não só como literatura. Então, ele sempre tem alguns momentos de respiro de humor e de ação, né? E de ação, para que haja essa disputa, essa briga, essa coisa que, afinal, ele estava concorrendo, né, com aquela outra diversão que era o urso lá preso na corrente com os cachorros em cima dele. Imagina, tinha que ter alguma violência também na peça, né? Essa é uma peça que tem uma coisa existencial, mas ela termina com enorme derramamento de sangue, violência, veneno, etc. e tal. Agora vamos passar a palavra-chave. Mas mesmo essa parte bem-humorada, ela é entremeada com algumas reflexões Não, interessantíssimas, essa né? parte aqui especificamente é mesmo. É mesmo, é bastante. É bastante. É. Cumpre as duas funções ao mesmo tempo. É um gênio absoluto. Uma coisa assim. Só perde para Guimarães Rosa, mas não mais ninguém. É Guimarães Rosa, Shakespeare e Machado de Assis. Essa é a minha ordem. E Proust veio no honroso quarto lugar. Não ganha medalha, não sobe ao pódio, mas também tá bem. Débora, Nada essa é a supera palavra-chave, Débora. Guimarães Rosa. Maluco, pode ser maluco. Tá. Maluco. É isso aí, essa palavra-chave, esse maluco, junto aos coveiros, mostra que a questão dos boatos, né? De como se espalhavam as notícias, né? A gente costuma pensar que a notícia só pode se espalhar com um meio de comunicação, né? Mas, na verdade, não. O Robert Darnton, que é um historiador americano, norte-americano maravilhoso, o cara escreve, um negócio. E ele é um pesquisador que adora a Revolução Francesa, ele estudou a Revolução Francesa. Então, ele tem um livro chamado Boemia Literária e Revolução, que ele mostra que, assim, nas tavernas, naqueles lugares bem populares, né? Chegava, de repente, um sujeito e contava a história de um rei, da rainha, de um nobre qualquer, em verso, mas da maneira mais escancarada possível, descendo o cacete, todo mundo ria, não sei o quê. E o rei e rainha vinham preocupados com essa difusão, né, de informações, que era na base da tradição oral, né? Às vezes o cara escrevia um negócio, aí tinha um cara que lia, outros pregavam, aí o pessoal da taverna pedia para alguém ler. Isso aí, a difusão de boatos, era uma verdadeira guerra. O rei mandava prender, colocar na Bastilha, né? Porque sabia que isso, as fake news de hoje tiveram, né? Elas existiam lá anteriormente, né? Então a difusão, as pessoas estavam sempre querendo saber o que acontece com o rei, com a rainha, porque aquilo ia importar para a vida deles, né? Então isso era muito comum, né? A difusão oralmente de boatos, de notícias, etc. E até os coveiros estavam sabendo disso. Agora, essa cena dos coveiros, né? Ela é fenomenal porque o Hamlet vai dizer que o homem é pó, né? O homem é pó. O homem é pó. Ele faz uma série de comparações, é muito Sim. interessante. E aqui o coveiro é o tecnólogo, é o expert nessa questão do pó. Vai dizer assim: quanto tempo um homem fica debaixo da terra antes de apodrecer? O coveiro, uns 8 ou 9 anos, entendeu? E a água que corrompe. Aí ele pega o crânio do bobo da corte, que era um sujeito inteligentíssimo, óbvio. O bobo da corte tinha que ser muito inteligente, muito mordaz, né? Muito rápido de raciocínio. E ele fala: bom, e aqui, o que sobrou? Um crânio mal cheiroso, né? Então aqui ele está querendo também questionar a condição humana. Por isso todo mundo diz que é uma tragédia de vingança, mas não tropo. E o Hamlet quase que não cabe. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Hamlet cabe, ele conseguiu coadunar uma estrutura anterior, tradicional, da tragédia de vingança, com essa nova questão existencial que é representada pelo Hamlet. Patrícia, porque você. mesmo nesses diálogos humorísticos aí, eles são humorísticos, eu acho que serve para isso que você falou, dar um respiro, né, para trechos mais densos, mas ao mesmo tempo tem uma ironia que não deixa de ser reflexiva também, né? Sim. É profundamente reflexiva. Sim. E tem o outro lado também, né, Débora? Mais uma coisa, que é assim,
como é que os nobres e os grandes são vistos aqui de baixo, né? É. Que é um mundo muito distante, mas que eles têm umas elaborações críticas também sobre o mundo lá do alto. Patrícia, você, por favor. Eu vou ficar nessa mesma cena da Débora aí, que eu também achei essa cena o máximo, gente. Eu achei que aqui, não só aqui, né, mas aqui nessa cena, ele faz assim uma crítica social assim veemente, né? E eu fico com essa expressão assim, mas isso está na lei? Que é o verso vinte e Sim. quatro, né? E é da primeira página do ato 5, cena um. Porque ele em seguida ele fala: se a moça não fosse nobre, não recebia funeral cristão. A resposta à pergunta é: mas claro que está na lei do inquérito do legista. Se a moça quer saber a verdade, se a moça não fosse nobre, não recebia funeral cristão. Então, assim, aqui é, é uma cena em que se discute exatamente isso, né? A lei é a lei para o pobre, entendeu? A lei é a lei para a raia miúda. Por quê? Para os ricos, para os nobres, para os poderosos, né? Vale outra coisa, vale a interpretação, vale o, enfim, Não, o né? próprio Vale Hamlet, né? Ele era mandado para a Inglaterra, ele não acontecia é, nada com ele, né? exatamente. Mas, por outro lado, né, Patrícia? Todo mundo morre e apodrece, né? Quer Ah, dizer, essa sim, sim, distinção de sim. classe, ela tem um alcance É. limitado, porque quando Não, eu chega acho que no ainda tá. final, todo mundo morre. Não, eu acho que você destacou bem assim essa questão de que eles discutindo isso, essa diferença, as dinâmicas, as diferenças de dinâmica, né, resultam ali naquela cabeça, entendeu? Naquele esqueleto ali, né? Assim, não tem muito que para onde correr. Não, Mas eu achei o que próprio Hamlet chega a essa conclusão, né? Na verdade, exato. ele fala, no 104, aqui tem outra caveira. Não será a caveira? Primeiro era a caveira do bobo, que representava inteligência, É, alegria e tal, e agora é um negócio fedorento. Agora, não será a caveira de um advogado na página 174, verso sim. 104. Onde estão suas chicanas, suas cavilações, seus processos e mandatos e seus sutis ardis, né? Como ele pode Uhum. tolerar que esse canalha brutal lhe esbordoe o quengo com essa pá imunda e não o ameace com o processo por agressão? Isso é do cacete, né? Ali agora pouco Sensacional, importa. É né? sensacional. É incrível. Ele diz assim, e aí, como é que vai ser, né? Imagina um advogado que na vida aqui em cima É. ele é cheio de recursos, mas quando chega lá embaixo não é nada, né? Vai virar Não, uma... e é uma cena, né? Assim, se você pega isso daqui, né? Acho que todos nós já estivemos numa exumação de cadáver no cemitério dada a nossa idade. Se não, não estou entre pares. Mas assim, quando você está ali, né, passando ou exumando alguém de sua própria família, ou quando passa num cemitério e vê essa exumação, você fica pensando, mas quem deve ser, né? O que que deve ter sido essa pessoa? Assim, porque não é nada, entendeu? O fato de você estar ali num cemitério em que esse tipo de prática ainda é, assim, né, social e tal, poderia ser um joga-osso para lá e tal, mas assim, é uma reflexão, é uma arguição que a gente faz, e o Hamlet faz ali naquela situação, pouco depois da conversa dos coveiros, que é muito oportuna, né? Muito assim, coisa nossa, né? Então, acho que isso aqui tem uma pegada para o público, pensando, como você falou, num teatro, né? Quer dizer, que isso aqui está sendo encenado para uma plateia que tem diferentes perfis, né? E tem muito popular ali. É muito, é Não, muito. e as pessoas dessa É época como se falavam fosse muito uma sobre morte. vingança, né? Você falar isso na fala de um rei, de um príncipe, né? Que ele é um príncipe, na fala de um príncipe refletir sobre isso, né? Na frente dessa plateia, assim, a plateia fala, sabe? Achei interessante essa coisa também dele estar ali, né? No palco falando isso para uma plateia. Isso A tá morte disponível a ali. morte era muito mais presente, né? A expectativa de vida era É, menor, tinha as epidemias, É, tinha as guerras, as inúmeras doenças. Pô, Londres era um é. viveiro de doença. Aquelas pessoas que estavam ali, né? Sabiam que podiam pegar uma doença e morrer em uma semana, às vezes em 3 dias, 4 dias. Então,
Não havia como escapar de discutir, de pensar sobre a morte, né? E para falar em morte, o curso acabou, mas a gente vai ter as nossas avaliações. Primeiro, deixa eu fazer mais do que uma avaliação.